Bom, então vamos começar pra valer. Você pode falar seu nome, sua idade e a profissão pra gente iniciar? Fechou. É o nome, meu nome mesmo. É. O nome artístico. Pode ser o que você usa nas redes sociais. Tá, fechou. Sou o Gabi Speck, tenho 26 anos, sou profissional de sexo e dominador profissional também. Então vamos ir na ordem cronológica da tua história pra entender ela certinho. Você estava falando agora, antes da gente iniciar, que tudo começou em Americana, em São Paulo. Sim, que um cara interior. mandou uma DM querendo te mamar. Exato. E aí o cara você- treinava na minha academia, ele mandou DM pra mim, não, curti, acho você um gato, muito bonito. O cara foi bem respeitoso, na real, tá ligado? Ele falou, você sairia comigo, você curte homem? Eu falei, não, cara, não curto. Ele falou, mas e se eu pagar? Não, a gente não precisa transar nem nada, não precisa me beijar, mas só deixa eu te mamar, entendeu? 70 conto. Eu falei, por que não? Aí eu fui lá, velho. Com o pau meia bomba, tremendo, suando frio. Parecia que eu tava cometendo um crime, tá ligado? Um assassinato. E foi desse jeito, mano. Mas como é que foi? Internamente, como é que Você decidiu rápido? Foi fácil decidir pelo sim? Não, eu levei alguns dias assim, tá ligado? O que me fez decidir foi a situação que eu tava passando, assim. Porque é normal, minha família é tudo pra mim. Minha mãe é a pessoa que eu mais amo na minha vida, meus pais me apoiam demais, meus irmãos. Mas a situação na época era muito complicado, né? Porque tava acontecendo uma treta na justiça, da minha mãe e do meu pai biológico. Eu meio que tava sendo cabo de guerra dessa treta, sabe? Aí eu falei, numa fase de rebeldia, assim, um ímpeto rebelde, eu falei, não, quero sair de casa, quero ter minha grana. E isso me deu aquela fagulha, aquele gatilho de, pô, vou fazer isso. Tem um caminho aqui, tá ligado? Mas quantos dias depois você respondeu pro cara que você ia topar? Cara, levou uns 2 dias, mais ou menos. Não demorou muito tempo, não. Então ele tava afim mesmo, porque ele manteve... Tava assim mesmo, mas é muito comum, velho. Tipo, é mais comum do que você pensa, tá ligado? E muitos caras que fazem isso não são nem assumidamente gays, assim. Tem muitos caras héteros, casados. Mano, hoje em dia eu não atendo mais homens. Tem 1 ano e meio que eu consegui a glória de só firmar no público feminino. Eu só atendo mulheres hoje em dia. E foi sempre o meu objetivo, porque eu sou heterossexual. Mas eu passei a maior parte da minha carreira atendendo um homem. E eu te garanto, eu te afirmo, que o que mais tem são os héteros de Taubaté, tá ligado? O que eu mais fiz foi ir na casa de advogado, de médico, e ter lá na escrivaninha, na estante, o quadro da esposa com a filha, tá ligado? A esposa chegava às 5, às 2 horas eu tava lá comendo ele, com ele de calcinha fio dental. Mas você conseguiu captar o que rola com esse cara? Pra ele tá vivendo essa vida secreta? Cara, pressão social, né? O cara não se aceita, o cara não aceita ele do jeito que ele é, tem medo de se abrir em relação à sexualidade. A maioria dos homens são assim. E aí acaba vivendo uma vida falsa, uma vida de fachada, principalmente por conta de julgamento da família, valores e etc. E acaba vivendo ali por baixo dos panos aquela pessoa que ele realmente é, entendeu? Mas mesmo transando com homem, o cara admitia que ele era gay ou ele dizia que era só um fetiche esporádico? Ah, não, mano. A maioria dos caras falava isso, que era só curiosidade. Aham. Tinha cara que virava e falava assim, Gabi, eu nunca fiz isso. Gabi não, na época eu usava outro nome, né? Olha, eu nunca fiz isso, entendeu? Minha primeira vez eu tô nervoso. Não, tá bom, vai tranquilo, eu vou com calma. A hora que eu ia botar, o negócio já entrava pra dentro, assim, naquele buraco negro super massivo. Eu falava, primeira vez, nada. Então a maioria dos caras agem dessa forma, assim. E pra ti ser heterossexual, como é que é ter uma ereção com um cara? Era muito difícil, cara. Eu tomava muito remédio, né? Não sei como... Porque na época eu tive muitos problemas com droga também. Eu tive essa válvula de escape, não tenho o menor problema de falar sobre isso. Aqui em São Paulo, nas grandes capitais, mas principalmente aqui em São Paulo, a gente tem essa problemática do sexo com drogas, né? Então, os caras acabam trazendo muito isso pro atendimento. Então, o cara vai contratar uma garota ou um garoto e vira e fala assim, ó, vou pagar a sua noite inteira. Quanto que é a sua noite toda? 4 mil, 5 mil? Eu vou pagar. Mas você vai usar um pouquinho comigo, que senão eu não quero, entendeu? Uhum. Então, era foda. Eu acabei caindo nesse meio. E aí era remédio, cara. Remédio, mas só o remédio, só o vasodilatador, seja sildenafila ou tadalafila, não tem o poder, por si só, de gerar uma ereção involuntária. Então eu tentava focar naquilo que eu tava sentindo, entendeu? Tipo, puta, não é... Nossa, é um cara me chupando, tô sentindo a barba dele aqui. Não, é uma boca, eu estou recebendo um oral. E aí eu tentava ficar de pau duro o máximo possível, mas era muito difícil. Muitos atendimentos eu tinha que devolver a outra metade que faltava, pro cara pagar, né? Isentar ele de pagar a metade que faltava, porque eu faço assim, 50% antes, 50% no dia do atendimento. Uhum. Porque ficava bem meia bomba ali durante. Aí colocava, começava a baixar. Aí tirava, batia uma, bombava, levantava. Era assim, cara, sufoco. E nessa época que você atendia mais homens, como é que ficava a tua cabeça? Era mais pesado.
que é psicologicamente mais pesado, né? Porque eu tentava ali colocar realmente um personagem, né? É 100% do tempo o psicológico se concentrando pra se manter uma ereção. Então era muito difícil. Hoje em dia, independente da cliente que eu recebo, independente do tipo de físico dela, nunca fui disso de corpos, de me importar com corpos padrões, etc. Hoje em dia flui muito bem, porque eu tenho atração sexual. Então, como eu não tinha antes a atração sexual, eu dependia de estímulo, né? Ereção é estímulo. Estímulo seja visual, seja tátil, seja olfativo, auditivo. Então, como eu não tinha um visual, como eu não tinha um visual ali, eu tentava focar no tato, naquilo que eu tava sentindo. Mas era bem complicado. Então, muita terapia aí. Você fez terapia pra conseguir superar essa primeira fase? Três até hoje. Aí. Não superar, eu não fico demonizando. Tipo, puta, atender homem era uma merda. Tive clientes incríveis, cara. Homens muito respeitosos, assim. Me tratavam com muito carinho, me davam muito presente. Não tenho nada pra falar. Mas assim, é fato. Emocionalmente falando pra mim, era complicado. E a terapia entrou mais pra evitar que eu voltasse pras drogas, entendeu? Que hoje em dia é uma fase que eu já superei 100% já. Então nesse primeiro período, os caras te convidavam pra usar droga junto. E aí você acabou ficando viciado? Pode Sim, dizer isso? Eu já tinha uma tendência a vício antes, porque eu já comecei a usar em Americana, né? Eu comecei a usar uma droga que chama Potenai. É muito comum no meio da maromba. Tem o influencer lá super conhecido na maromba, o Thiago Selle, que ele é um ex-viciado do Potenai. Ele é um estimulante, é um complexo de vitamina B para cavalo anêmico. Então ele dá, tipo, picos de dopamina no cérebro, muito mais forte que a cocaína. E os caras aplicam isso em fase final de preparação de campeonato, quando tá depletado e tem que treinar pesado. Aí o Little Prost, o pequeno putinho que eu era na época, imaturo e tal, eu decidi usar e já peguei vício. Então eu já tinha tendência. Quando eu cheguei em São Paulo, e os clientes, alguns, tá? Não eram todos, mas me empurravam pra usar, eu já tava mais propenso, entendeu? E eu acabava indo. Mas hoje em dia eu vejo que não ajudava em porra nenhuma, né? E aí pra se livrar disso, como é que foi o processo? Cara, eu tive um relacionamento que me ajudou a me livrar disso, porque me jogou no fundo do poço, né? Eu sei que é comum do macho hétero virar e falar, pô, minha ex é doida. Mas eu realmente tive uma ex assim, muito doida. Muito fora da casinha. E ela ficava muito agressiva, né? Principalmente a metanfetamina. Ela usava demais, assim. Então sempre que eu tentava terminar, foi um relacionamento de 3 meses. Ela pulava em cima de mim, me batia, me dava soco, cuspia, me xingava e tal. E uma cena me marcou muito, né? Foi uma noite que eu terminei, aí eu saí pra respirar, ela falou, Gabriel, se você não voltar em 10 minutos, eu vou jogar teus gatos daqui de cima. Aí eu voltei desesperado pro flat, tá ligado? E quando eu cheguei, essa cena me marcou muito e tirou qualquer vontade minha de usar, que foi minhas roupas no chão, destruída, picada, detonada, cada par de meia, cada cueca que eu tinha, e ela em cima da cama, assim, ó, usando meta, relaxadona, cara. Aí eu bati o olho naquilo, aquilo me marcou demais. Eu falei, porra, eu não quero ser essa merda aí, não. Aí eu parei. E aí procurou que tipo de ajuda você para? Porque eu imagino que tem recaída depois, né? Da vontade. A vontade que vem de usar, abstinência. Mas como minha vida tava no limbo, assim, pô, eu tava passando dificuldade financeira, eu tava com problemas, eu não conseguia me manter aqui em São Paulo. Como eram muitos problemas pra eu focar, a droga foi ficando totalmente em segundo plano. Por mais que me desse vontade de usar às vezes, eu flertava com a vontade de usar. Tudo que eu tinha que resolver na minha vida, erguer, foi quando eu comecei realmente a fazer os memes, os vídeos pra internet e tal, foi suprindo esse espaço, sabe? Esse vácuo que o vício tinha deixado. Você considera que a rede social ajudou a aliviar um pouco, não sei se essa palavra é correta, mas o peso do ambiente da prostituição? Como assim? Talvez tenha ficado mais divertido, mais pop, dá pra comunicar de uma maneira mais mainstream do que só ficar nas ruas e... Sim. Eu acho que assim, cumpriu um papel muito grande pra eu passar a visão pras pessoas do que é minha profissão. Porque aqui, em 10 minutos de conversa, eu já falei de todos os estereótipos possíveis que a minha profissão tem. De droga, violência, etc. E é fato, isso existe mesmo. Isso faz parte da profissão, infelizmente. Mas assim, em sua totalidade, a profissão é um bagulho muito bonito. Muito bonito. Eu já atendi clientes, isso tanto homem quanto mulheres, mas hoje principalmente mulheres, que tiveram relacionamentos abusivos de anos, entendeu? Às vezes décadas, estavam fodidas psicologicamente, sem autoestima, sem autoconfiança, se sentindo horríveis consigo mesma. Tipo, depois do atendimento, choraram, tá ligado? De alívio, saem sorridentes, sabe? Então, a minha profissão, eu sei que é uma frase muito polêmica isso, mas é fato. A prostituição, ela proporciona dignidade sexual pra muitas pessoas.
Poxa, eu tenho um cliente PCD, que tem paralisia cerebral, sabe? E a gente se dá super bem, tem uma química incrível, a gente transa, ela goza e fica super feliz, sabe? Então, a profissão, ela tem esse lado bonito. Por isso que eu acho que é um nome que traz bastante peso, né? Que é um profissional do sexo. E é de fato isso que eu sou, que nós somos, né? Um profissional em lidar com a intimidade do ser humano. Então essa parte da profissão é muito bonita. E comunicar isso nas redes sociais foi me fortalecendo muito, me ajudando muito, com certeza. É interessante porque a gente tá acostumado com prostitutas, né? Sim, Prostitutos é mais difícil de a gente encontrar. Porque, não sei, pra mulher talvez seja mais fácil ter contato sexual de maneira geral. Sim, sim. Em teoria, sim. Em teoria. Mas existe uma demanda, pelo que a gente percebe, que precisa desse contato sexual da parte da feminina pelo homem, né? E normalmente são, digamos assim, mulheres rejeitadas pela sociedade que te procuram? Não, de forma alguma, cara. Na verdade, são perfis bem variados, assim. Tem mulheres que querem ter a primeira experiência sexual. Então, eu já tirei a virgindade de mulheres de 18, 20, 22, 27, 30. Esses dias atrás, eu bati o meu recorde, que eu tirei a virgindade de uma mulher de 34 anos, sabe? Mas mulheres muito bem resolvidas, claro. Tem mulheres casadas, compromissadas, porque faz parte da sociedade. Que quem vai trair de qualquer jeito, seja homem, seja mulher. Tem mulheres de alto escalão, entendeu? Como advogadas, como empresárias, mulheres que trabalham ali em banco, no meio corporativo. Então, no geral, são mulheres muito bem resolvidas, cara, que chegam sabendo o que elas querem. Ainda que sejam mulheres que às vezes carregam determinado trauma, igual eu falei, tem mulheres que têm muito bloqueio emocional. Porque ou passou muito tempo num relacionamento abusivo, ou se privou por muito tempo de ficar com alguém, por conta, às vezes, de dogma, por conta de religião, por conta de tabu, ou de ansiedade mesmo, né? Baixa autoestima e etc., que saem ali revigoradas, sabe? Então o atendimento proporciona uma dignidade sexual muito grande para elas. Então, no geral, os perfis de mulheres que contratam varia bastante. O que é uma mulher... Porque partindo da premissa de que pra mulher é mais fácil conseguir sexo, sei lá, numa balada, num bar, ela consegue, com uma troca de olhares ali, conseguir. Por que ela escolhe você, especificamente? O que você traz de diferente do que ela encontraria na rua, no Tinder, num bar? Sim. Pelo que eu ouço das minhas clientes, cara, porque assim, quantidade não é qualidade, né? Então, pra mulher é mais fácil ter um parceiro sexual, mas hoje em dia, os homens, eles não sabem muito como tratar uma mulher, como ouvir a mulher, entendeu? Então, muitas mulheres querem ali, sim, uma performance, né? Então, querem ser devidamente estimulada, tocada, um cara que saiba fazer oral, um cara que saiba chupar, um cara que gema, um cara que não dure 2 minutos da cama, sabe? Mas, no geral, a mulher quer acolhimento, entendeu? Ela quer ser ouvida, ela quer trocar uma ideia, ela quer dar risada, sabe? Então, quando eu atendo, não é tipo, algumas sim, mas não é 5 minutinhos ali, já começa a se pegar, arrancar a roupa. Tem clientes que eu vou, sei lá, atender por 4 horas, e em 4 horas de atendimento, a gente transa 10 minutos, sabe? Porque as necessidades dela ali são outras. Então, hoje em dia, eu acho que se perdeu muito no homem essa coisa do se preocupar com... Na verdade, eu acho que nunca teve isso, né? Se preocupar com o prazer feminino. Se preocupar em fazer a mulher gozar, se preocupar em estimular ela, saber como tocar, onde tocar, elogiar, por exemplo, sabe? Então eu acho que carece muito dessas coisas, assim, sabe? É aquela coisa da mulher criar uma expectativa frustrada, que já teve várias expectativas frustradas, de conhecer um cara, trocar uma ideia, ir pra cama e depois ser uma merda, tá ligado? Então, quando ela contrata um profissional, principalmente eu que dou as caras na internet, posto feedbacks reais de todas as minhas clientes, ela sabe que ela não vai ter uma experiência frustrante, sabe? E acontece delas se apaixonarem e atravessarem essa linha do profissionalismo? Já aconteceu, já. Aí nesse caso é preciso ter empatia, né? Então teve cliente que já se apaixonou e verbalizou pra mim. Teve clientes que eu acabei perdendo, né? Que deixaram de contratar, que eu creio que tenha sido por isso, que ficou ali nas entrelinhas. Mas as clientes que verbalizaram pra mim, eu sentei e conversei. Falei, isso tá acontecendo? Beleza, até que ponto isso te prejudica? Você entende o seu lugar na minha vida como cliente? Porque, cara, eu posso desenvolver afeto, carinho. Acontece, eu não vou falar que é só carne. Não, só carne não. Eu sou um ser humano. E eu gosto dessa parte humana da coisa. Então tem clientes que eu atendo há quase 2 anos e, a gente desenvolve ali um apreço pela pessoa, sabe? Mas é uma relação comercial. Então tudo que acontece ali no contexto profissional fica naquele contexto, né? Então nesse momento eu tenho que ter muito tato em virar pra ela e falar: isso te prejudica você, se a gente continuar?
Senão a gente continua. Se você preferir optar por, se estiver te fazendo mal, continuar sabendo que não vai ser recíproco esse sentimento amoroso, então a gente para por aqui. Então, eu respeito muito a decisão delas nessa hora, sabe? Que é involuntário, né? Pode acabar acontecendo, sim. Mas não é meio inevitável que isso aconteça? Porque se você dá tudo que ela estava esperando de um encontro, de um homem, não é inevitável que desemboque numa relação mais próxima de paixão e necessidade? Inevitável eu não diria. Eu diria que são casos, assim. Pode ter mulheres que isso aconteça, igual você falou, caso eu acabe suprindo todas essas necessidades, ela involuntariamente acabe se apaixonando, mas eu não diria que é uma coisa inevitável, assim. Eu posso dizer que vai depender da cliente. A maioria consegue separar? Consegue muito bem. Claro, tipo assim, tem ciúmes, tem muita cliente que verbaliza que tem ciúmes de mim. Então eu gravo conteúdo adulto, né, também. Então quando eu posto alguma foto, alguma story com as meninas, às vezes a minha cliente chega e fala, ah, e aquela lá, aquela vagabunda que você postou ontem lá, entendeu? Então rola esse ciúminho, assim. E você atende também mulheres casadas, né? Sim, tem mulheres que são compromissadas. Qual que é a dinâmica aí? O cara deixou a desejar ou o cara se colocou na posição que ele tem mesmo naquela relação e ele quer ver aquilo? Qual que é o padrão nesse comportamento? Cara, não tem padrão. Então tem clientes, por exemplo, que já me falaram que um relacionamento foi se desgastando ao longo do tempo, que se mantém ali um sentimento de amizade, de afeto. Às vezes tem filho, tem 2 filhos no relacionamento. Então, é muita coisa construída durante muitos anos pra largar a relação de fato, mas a parte sexual não existe. Então, tipo, clientes que me relatam que não transam há 2 anos com o marido, entendeu? Que o marido não procura. Então, se mantém essa amizade, esse amor, essa parceria, esse afeto, mas o sexo, ela vem e busca comigo. Tem casos também de traição, tipo, ah, Gabi, meu marido me traiu, já descobri, perdoei, mas agora quem vai trair sou eu, sabe? E tem vários casos, assim. Mas no geral é isso, né? Falta a parte sexual e a cliente vai lá e procura um profissional. Mas normalmente é escondido do marido ou ele sabe? Tem os dois casos. Quando o marido sabe, a cliente deixa claro antes, fala, ó, Gabi, meu marido tá ciente que eu tô indo. Às vezes até eu mando um videozinho, né? Porque o cara tem fetiche, por exemplo. O cara é com code, que tem o fetiche ali em ser corno, entendeu? Então eu tô lá com a mulher dele, eu vou gravando vídeo, vou fazendo uma humilhação verbal, entendeu? Tipo, ah, tá prendendo corno, como é que pega tal mulher aqui? E depois ela leva o vídeo pro cara. E tem os caras que vão junto e assistem mesmo, entendeu? Ou participam, no caso de menage, etc. E tem as mulheres que mantêm sigilo dos maridos. Já aconteceu do cara ficar puto no meio e você ter que trocar porrada com alguém? Não, trocar porrada não, mas já aconteceu uma situação muito desconfortável. O cara teve uma crise de ansiedade, assim. Eu fui beijar a cliente e eles não queriam que rolasse o beijo, mas ninguém me falou nada. Eu tô indo pra fazer o trabalho. Se eu vou ficar com a mulher do cara na frente dele, vou supor que pode tudo ali, entendeu? Principalmente o beijo, que é uma coisa crucial numa relação, numa interação íntima entre 2 pessoas, né? Aí eu tava na cama com ela, assim, eu comecei a beijar ela, cara. A hora que eu encostei meu lábio no dela, eu escutei ele assim, ó. Aí eu olhei, ele tava assim, suando frio, assim, cara. Eu falei, gente, não vai rolar desse jeito, né? E aí, nesse caso, inclusive, depois desse dia, por mais que tivesse rolado só um beijo, ele ficou muito ciumento, paranoico com ela, numa relação que já tava desgastada. Isso ela me contou depois, né? Então, 1 mês depois disso, ele ficava falando pra ela, tipo, ah, você deve ter se apaixonado por ele, né? Certeza. Sendo que a ideia foi do cara, entendeu? Não, certeza você preferia estar com ele do que comigo. Ia transar com ela, falava, ah, o pau dele é bem maior que o meu, né? Eu sei que você preferia estar com ele. Então, ele desgastou tanto ela com essa conversa, com esse papo, que ela veio me procurar pelas costas dele e virou minha cliente fixa por 6 meses. Até ele descobrir. Cara, é muito estranho pra quem não vive esse mundo de fetiche. Você estranha ainda ou pra você já é completamente normal? Cara, é totalmente normal. Já é um universo do qual eu faço parte mesmo, sabe? Totalmente normal. Porque quando você vai lidando com o ser humano, no íntimo dele, você percebe que a maioria das pessoas tem isso, entendeu? Só não falam, sabe? Principalmente a parte dos fetiches, né? É presente na maioria das pessoas. As pessoas pensam que fetiche é uma coisa mirabolante. Tipo, bater, apanhar, lamber pé. Então, é muito, 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 muito vasto. Existem diversos fetiches. O que é... De onde você acha que vem o fetiche? Que força é essa que habita o ser humano? O fetiche... Primeiro, é importante entender a origem da palavra, né? O fetiche, ele vem do francês feitiço, ou objeto enfeitiçado. Então, é uma atração sexual que você sente ou por um objeto,
ou por uma parte do corpo, ou por alguma circunstância fora do convencional, sabe? Então nós temos o sexo ali, quadradinho, beijo na boca, oral, penetração. E aí tem a pessoa que, puta, como eu gosto do maxila. Vejo o maxila, eu fico doido. Nossa, aquele pezinho ali, entendeu? Então partes do corpo, saliva, por exemplo, entendeu? E os objetos, né? Um chicote, uma roupa. Pessoas têm fetiche com roupa, fetiche com salto. No caso de homens que são podólatras, né? Que têm fetiche por pés. Então tudo isso, circunstâncias inusitadas, roleplay como, por exemplo, faz de conta, entendeu? Tipo, de mentirinha, fingir que você não conhece a pessoa quando você já conhece. Fazer aquela situação de professor e aluna, entendeu? Enfermeira e paciente, sabe? Tudo isso é fetiche. E a origem do fetiche, ela é desconhecida. Não sabe ao certo da onde surge o fetiche. Mas o certo é que a pessoa desenvolve aquele fetiche de acordo com coisas que ela passou na infância ou na adolescência dela. Freud falava do fetiche na teoria da castração materna, né? Que é uma teoria um pouco ultrapassada. Que é, o homem desenvolve fetiche a partir do momento que descobre que a mãe não tem um pênis. Então ele pega esse choque, essa falta de descobrir que a mãe não possui um pênis e projeta em algum objeto, em alguma coisa, em alguma circunstância, né? Mas é uma teoria um tanto quanto ultrapassada porque mulheres também possuem fetiche, entendeu? Então pode surgir ali na adolescência de acordo com a vivência daquela pessoa. Qual que é o mais comum? Cara, o fetiche mais comum, eu diria que é podolatria entre homens. Homens são extremamente podólatras, que é ter fetiche por pés. E entre as mulheres que você atende? Varia bastante, mas eu acho que é o fetiche com submissão mesmo, com jogos de submissão ali, com ser subjugada, né? E não num sentido pejorativo ou machista, porque nós não temos, dentro do BDSM, dentro do fetiche, a gente não tem esse contexto de machismo, de abuso. Até porque existe um penhasco gigantesco do fetiche pro abuso. Esse penhasco chama consensualidade, entendeu? Não é consensual? É abuso. É consensual? Tá tudo certo, né? Então, no geral, as mulheres, principalmente que me procuram com fetiche em submissão. Então elas querem abrir mão do controle. O BDSM é isso, né? É um jogo de poder, é uma hierarquia. Um estará dominando, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser quem quer que seja, e um estará se submetendo. Então ela tem fetiche em abrir mão desse controle. E o controle fica em minhas mãos, pra seja lá amarrar, privar ela dos sentidos, vendar ela, brincar com o corpo dela, passar coisas pelo corpo, bater e etc. Qual foi o mais, digamos, agressivo que a mulher já pediu pra você fazer? Mulher geralmente não pede tanto fetiche agressivo quanto homem, mas já realizei fetiche de cutting, por exemplo, de cortar. Minha posse aqui que tá nos bastidores, inclusive, minha submissa, ela tem o meu nome marcado na bunda dela, escrito com faca, permanentemente. E você que fez? Eu que fiz. Qual faca você escolhe pra fazer na hora? Depende muito, né? No geral, o correto é você fazer com bisturi, porque tem uma lâmina mais fina e tem um corte mais preciso. Mas foi com estilete, posse? Foi com estilete, né? Foi com estilete. Mas qual que é o que tá por trás disso? A dor. Por que sentir dor é tão bom pra certas pessoas? Cara, é como se fosse uma libertação, na verdade, né? Porque na vida cotidiana, não vou falar aqui só do sadomasoquismo, só de infringir dor e de sentir dor. Eu vou falar de jogo de poder como um todo, tá? No geral, na nossa vida cotidiana, a gente não pode escolher se quer ser dominante ou submissa em relação à vida. Você tem que seguir na vida, de acordo com o sistema, com as suas necessidades cotidianas, entendeu? Sem muita escolha. No momento do fetiche, no momento de uma sessão de BDSM, por exemplo, onde a gente vai fazer as práticas de BDSM, seja amarrar, seja bater, seja o que quer que seja, você pode, de maneira consentida, por vontade própria, abrir mão desse controle, entendeu? Então essa é a mágica da coisa. Você tá se submetendo por vontade própria, porque você quer aquilo. E no meu caso, eu estou subjugando porque você está confiando isso a mim, entendeu? Então é todo um contexto consensual que forma essa dinâmica fetichista. Você disse que os homens pedem coisas mais agressivas que as mulheres? Sim, geralmente sim. Existem mais homens submissos, por incrível que pareça, existem mais homens submissos do que mulheres submissas. Por exemplo, o que eles mais pedem pra fazer? Ball bust, por exemplo. Já ouviu falar de ball bust? Ball bust é soco? Porrada no testículo. Seja soco, seja chute, seja o que quer que seja. Então você amarrar ali o testículo, geralmente com
com elástico de enfermeira, tá ligado? Deixa bem robusto, assim, bem cheio de sangue irrigado e bate ali. Se dá soco, chute, Dá o cara soco, pedir. chute, O cara lá, aí você vai humilhando, vai, aguenta, seu frouxo, você não gosta, entendeu? Então é muito vasto, cara, é um universo de possibilidades, assim mesmo. E você percebe que o cara que mais pede essas práticas onde ele é o oprimido da situação são homens que no dia a dia são chefes e estão sempre dominando? Isso acontece? Isso. Na verdade, esse não é um padrão, mas em sua maioria, sim. Assim como mulheres que se submetem. Mulheres se submetem, no geral, na vida cotidiana, são mulheres de alto status social, por exemplo, que exercem muito poder no cotidiano. São mulheres controladoras em relação à sua vida, em relação às coisas que acontecem na vida dela, em relação às pessoas, às circunstâncias. Então, é uma pressão tão grande em você ser assim na vida real, que no momento de uma sessão, naquele momento lúdico, fetiche é isso, é uma coisa lúdica, né? Eu não vou, quando eu tô batendo na minha submissa, por exemplo, não existe ali um sadismo patológico, né? De tipo, eu quero vê-la sofrer em toda e qualquer circunstância. Não, se ela falar a palavra de segurança ali, acabou, entendeu? Vai embora, porque é um momento lúdico. Então a pessoa ela é tão controladora na vida dela, no geral, por isso que eu acho que é mais comum em homens do que mulheres a submissão, que lá eles escolhem abrir mão desse controle, entendeu? Entregar esse controle na mão ou de um dominador ou de uma dominadora. E o contrário acontece também, a pessoa que na vida dela ela não é chefe, ela não domina os lugares e ela quer dominar no Sim, fetiche. porque ali no fetiche você externaliza uma coisa que te falta, por exemplo, entendeu? Hoje em dia, na minha vida cotidiana, eu sou uma pessoa controladora, porque eu tenho uma vida muito doida, eu faço 500 coisas ao mesmo tempo. Mas analisando, por exemplo, o surgimento do meu ímpeto em dominar na minha vida, analisando com o meu psicólogo, porque a gente conversa muito sobre isso, vem do Gabriel lá que sofreu bullying, que era tímido, que era introvertido, que era ansioso, que não conseguia se comunicar com as pessoas direito, entendeu? Que não conseguia chegar a conversar com as menininhas. Então, essa falta lá no meu passado, conforme eu fui trabalhando, entrando na profissão e conhecendo o fetiche, eu fui externalizando isso dentro do fetiche e aí eu me tornei o cara que eu não era antes, entendeu? Então, olha que doido. O fetiche, o BDSM, as práticas de BDSM trouxeram pra minha vida aquilo que me faltava, entendeu? E isso acabou irradiando pra minha vida cotidiana e não só pro contexto de sessão. Mas hoje que você é o cara que domina, você não... Tem momentos agora que você quer ser dominado? Não, eu não tenho essa vontade. Existem essas pessoas do BDSM que são switchers, e é excelente quem curte, né? Então você tá fazendo sessão com alguém, você tá se submetendo, do nada o jogo pode virar e você começa a dominar, entendeu? Então, mas não é o meu caso, né? Temos os dominantes, temos as submissas, na verdade temos várias subcategorias, né? Mas no geral temos os tops. Top é quem tá na posição da hierarquia superior, quem domina, quem conduz, quem subjuga, e temos os bottoms, que são submissos, submissas, escravas, bretes, quem tá ali se submetendo na sessão, entendeu? Então é uma hierarquia. Então tem pessoas que transitam entre os dois lados do chicote, como a gente fala. Como é que é o teu dia a dia? Como é que é a vida de um garoto de programa, um prost builder, né? Como é que funciona a tua rotina? Porque imagino que você trabalha mais à noite e você tem que... Hoje em dia não. Tem? Hoje em dia é bem variado. É uma vida bem dura. Tem que ser bem dura, né? Não dá pra ser uma vida mole, senão não ganha dinheiro. Mas, no geral, tem que ter muita organização, assim. Porque hoje entrou várias coisas, né? Então, hoje entrou a criação de conteúdo adulto, eu tenho os atendimentos, eu tenho os vídeos para as redes sociais, pro Instagram, pro TikTok, pro Kawaii, que necessita de um outro tipo de trabalho, de outro tipo de tempo que eu preciso dedicar para gravar esses vídeos. Hoje em dia, hoje mesmo, quinta-feira, é dia de eu gravar Reels e TikTok. Então, de manhã eu gravei 3, saindo aqui do podcast eu tenho mais 5 para gravar, que eu vou postar ao decorrer da semana, entendeu? Então, toda segunda-feira é dia de gravação adulta, gravação pornô explícita. Então, eu gravo conteúdo com as meninas, posto ao decorrer da semana. Terça, quarta, eu atendimento mesmo, os programas. 2 clientes por dia no máximo, não passo disso, não tenho pica nem saco pra isso. E sexta, sábado eu atendo de novo e domingo é meu dia sabático de descanso, obrigatoriamente. Mas como é que fica a saúde sexual transando tanto e usando essa energia sempre? Você consegue ter sempre a mesma performance? Tem momentos que é mais difícil? Cara, hoje em dia eu administro, depois de já ter falhado involuntariamente com clientes, querendo
tomar pra mim mais conta, mais volume, mais demanda do que eu dava conta, hoje em dia eu separo muito isso. Então eu tenho uma secretária que cuida do meu WhatsApp, ela fala, ó, Gabi, tem tal cliente querendo marcar 3 horas com você, ou 4 horas com você de atendimento. Vou marcar tal dia. Eu vou lá na minha agenda e eu olho. Tal dia eu já tenho um atendimento de 3 horas. Eu falo, não, eu só vou atender essa cliente aqui. Porque eu sei que se eu atendo uma cliente por 3 horas, depois eu vou atender outra por mais 3 horas, dependendo da intensidade desse atendimento, talvez eu não dê conta, entendeu? Então eu boto muito o meu lado humano hoje no meio disso, porque senão, bicho, você tem que ficar se entupindo de remédio, não é uma coisa que eu quero, sabe? Me ajuda muito na libido eu tomar testosterona, né? Eu faço ciclo de hormônio, claro, por questão de estética, não minto, gosto muito, mas eu trabalho com performance, né? O meu corpo é minha ferramenta de trabalho. Então, eu fazer uma reposição hormonal aumenta a minha taxa de testosterona, consequentemente, eu tenho mais libido, entendeu? Do que um homem comum. Mas hoje você tá nessa fase que você conseguiu ter uma agenda mais controlada. Imagino que teve um momento que você não tinha essa liberdade, né? Não tinha, cara, porque tipo, eu tinha que pagar conta, o volume de dinheiro que entrava era bem menor pra mim, né? Então, por exemplo, teve um dia que eu quis atender 3 clientes no mesmo dia, porque eu não podia perder aquela última cliente, entendeu? E era uma cliente virgem, inclusive, cara. Eu fiz 2 atendimentos, um à tarde, um no comecinho da noite, e aí às 11 horas eu fui atender essa menina, né? Beleza, aí eu cheguei lá e não ia, velho. Por nada nesse mundo, tá ligado? E é uma responsabilidade muito grande, né? Porque a mulher vai lá querendo se sentir bem, querendo se sentir desejada. No caso dela, querendo ter a primeira experiência da vida dela, eu fui lá e brochei com a mina. Então, a partir daquele dia, eu falei, não, a partir de hoje, é 2 finalizações no dia. Eu não falo 2 atendimentos, eu falo 2 finalizações. Então, eu sei que meu limite é dar 2 bombadas, entendeu? 2 gozadas. Finalizar 2 vezes. Porque eu falei com essa terceira cliente, entendeu? E como é que você lidou na hora que não funcionou? Aquele clima deselegante. Você já broxou, mano? Já. Uma vez. Fica aquele clima chato pra caralho, entendeu? Você não sabe muito o que falar, a menina fica assim. Mas eu virei e falei a real, que eu tava muito cansado, entendeu? Só que aí que tá. Por mais que eu tenha dito a real, e que fosse verdade mesmo, eu tava cansado, ela era maravilhosa, era muito bonita, muito gente boa. Ela pode ser que tenha tomado aquilo pra ela, entendeu? Tipo, puta, ele não me curtiu, putz, não gostou do meu corpo, tá ligado? Então é uma responsa muito grande, assim, trabalhar com isso. Então hoje eu analiso todos os fatores pra agendar um atendimento que vão estar favoráveis a mim, pra que eu consiga ter uma boa performance. E como é que você lida com o fator tesão? Porque eu imagino que isso aí no mundo profissional não existe, não pode depender do tesão pra conseguir performar. Ou você sente quando você tá lá? Você tem que buscar o tesão, entendeu? Porque assim, primeiro eu tenho uma coisa do meu lado. Eu nunca gostei, eu nunca fiz questão de tipos de corpos, assim, sabe? Então eu não olho, tipo, uma mina com corpo X, olho uma mina com corpo padrão e falo, ai, que delícia e tal. Uma mina gordinha, eu falo, nossa. Não, nunca me importei com isso. Então eu gosto de diversos tipos de corpos, assim. E eu gosto muito da parte humana também, né? A parte da conversa, da intimidade, de conhecer a pessoa, os gostos dela, de tomar um vinho, é uma parte que por si só já me afeiçoa muito, sabe? Outro ponto que eu tenho do meu lado, que acaba mexendo um pouco com a cabeça, quer queira, quer não, é o ego. O ego tá do meu lado, porque eu sou um profissional e eu estou sendo pago pra satisfazer aquela pessoa. Aí eu paro e penso, tô sendo pago pra isso. Então isso já me dá um tesão por si só, entendeu? De resto, eu vou focando na cliente ali e sempre tem pontos que me estimulam sexualmente falando. A cliente beija bem, nossa, que boca bonita, que olhar penetrante que ela tem, que olhar bonito, sorriso bonito. Tudo isso a minha mente vai captando pra gerar pontos e gatilhos de tesão e atração sexual em mim, entendeu? Então é assim que eu consigo funcionar, independente da circunstância. Como você faz pra não se importar com as formas e com o visual? Como é que é esse processo dentro da sua cabeça? Na verdade, eu nunca me importei. Acho que por conta da minha educação e tal. Minha mãe sempre me educou muito bem em relação a isso. E desde adolescente, quando eu comecei a me relacionar com as meninas, assim e tal, eu nunca me importei com isso. Com corpos ou com estilo, entendeu? Então isso, ao menos isso, sempre foi uma coisa que esteve do meu lado. Porque, de fato, se você é um cara que tem preferência por corpos padrão, ou tipo, não, Gabi, eu só gosto de mina fitness, malhada, que vai na academia. Esquece, velho. Você não vai trabalhar com isso, entendeu? Porque realmente pode ser que entre uma mina mais gordinha, que você não se sinta atraído sexualmente, e aí você não vai conseguir funcionar, entendeu? Então é uma coisa que sempre foi minha aliada nesse ponto, sabe?
Você conseguiu transcender o tesão do mundo das formas. Sim. E pra você é uma experiência muito mais interna que você consegue controlar, de certa forma. Sim, Criar. você usou a palavra correta. Pra mim, é uma experiência, entendeu? E isso me estimula sexualmente por si só. A experiência. Seja cliente casada que tá me contratando, seja cliente que quer que eu seja a primeira experiência sexual dela que tá me contratando, seja cliente que vem com o marido que tá me contratando, o marido assistindo a gente, entendeu? Então, essa experiência como um todo me gera tesão por si só. Porque tesão é isso, né? Tesão é muito complexo. As pessoas, hoje em dia, nessa era de performance, então, o homem, ele se preocupa muito em performar. O performance do homem se baseia na ereção. Eu preciso ter uma ereção rígida, duradoura. A mulher se baseia em gozar. Preciso gozar, né? Alexander Lowen descreve isso no livro dele, Amor e Orgasmos. Ele é um psiquiatra super famoso, como o indivíduo sexualmente sofisticado. Então, hoje em dia, a gente tem isso. Então, mas o sexo, ele vai muito além disso. O tesão, ele vai muito além disso. Não dá pra você separar em caixinhas, sabe? Então, esse contexto de experiência, de eu ser um profissional ali, tudo isso, da pessoa estar confiando a intimidade dela a mim, tudo isso me estimula, sabe? Você consegue ser tipo um alquimista do teu próprio tesão. Consegue... eu amo o que eu faço, cara. Sou apaixonado pelo que eu faço. Tem dias que eu não tô legal, psicologicamente falando, tipo, eu tô com ansiedade, tô muito sobrecarregado. Eu faço um atendimento, velho, e eu saio incrível, assim, maravilhoso, me sentindo ótimo, sabe? De tão bom que o atendimento foi, porque foi uma troca muito boa, ou porque eu percebi que eu fiz bem pra aquela pessoa, sabe? Você acha que a sua experiência com homens lá no início da carreira te ajudou a desenvolver essa habilidade? De certa forma, não desenvolver essa habilidade, mas eu acho que valorizar, sabe? Porque eu passei muito tempo realmente me forçando a ficar com um gênero do qual eu não sentia atração sexual. Então, hoje em dia, que eu tenho essa conquista, esse privilégio de ficar com um gênero que eu me sinto atraído sexualmente, muitos profissionais não têm esse privilégio, eu ganhei esse privilégio por conta da minha mídia, da minha visibilidade. Se não fosse o meu Instagram ter crescido, a minha imagem ter crescido, eu teria que continuar atendendo um público masculino até hoje. Porque é fato, a mulher, ela não entra em um site pra procurar um profissional. É muito difícil, entendeu? Geralmente mulheres ou casais liberais que já praticam, já contratam às vezes. Mas a mulher entrar num site, ela não é ensinada a isso, né? Pra mulher é um tabu muito grande isso, é como se fosse errado. Então, quando a mulher tá lá aleatoriamente no Instagram, passa o vídeo de um cara engraçado de peruca fazendo um meme, ela fala, como assim? O que é esse cara que entra lá e vê o que eu faço, entendeu? Então, todas as minhas clientes hoje chegam em mim através do Instagram. Mas eu tô sendo extremamente prolixo, fugir da pergunta, eu acho que sim, me ajudou, me ajudou muito, assim. Você pode contar com mais detalhes como é que é a sua experiência com a cliente PCD? Claro, ela me procurou, ela já tinha tido experiência sexual, ela é minha cliente fixa até hoje, a gente sai junto, né, a gente faz às vezes um rolê e tal. Ela tem paralisia cerebral, então alguns movimentos do corpo dela são afetados. E ela é deficiente auditiva também. Ela me procurou, ela deixou claro antes, né? Porque a minha secretária pergunta, manda pra mulher as informações que ela acha pertinente me passar. Aí a mulher às vezes fala, poxa, tenho bloqueio emocional. Fala pro Gabi que eu tenho baixa autoestima, eu me sinto envergonhado com o meu corpo. Quero que seja mais no escurinho, blá, 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 esse tipo de coisa. Aí ela falou pra minha secretária que ela tinha deficiência. E eu fui atender ela, cara. E fluiu tudo super bem, assim, sabe? Porque eu trato ela como uma pessoa normal, que ela de fato é, entendeu? Eu não fico tipo, ai, minha nossa, você vai quebrar, você... Ela anda, por exemplo, com a ajuda de bengala, né? De apoio. A primeira vez que a gente foi sair, a gente foi sair dar um rolê, ela virou pra mim e falou assim, Gabi, talvez eu caia, do nada. Não fique desesperado. E ela realmente já caiu na minha frente. Eu só tipo, opa, tá bem? Todo mundo em volta. Minha nossa, você tá bem, mulher? Entendeu? Então, eu sei que ela, a vida inteira, ela teve esse olhar diferente das pessoas. E eu sinto muito isso quando eu tô com ela. A gente já foi num museu, já foi numa hamburgueria, já foi num shopping, sabe? E as pessoas olham muito torto, cara. Muito torto mesmo. Como se ela não pudesse estar com um cara do lado dela, sabe? E é muito bizarro esse olhar. E eu acabo me colocando muito no lugar dela. E a experiência sexual também fluiu super bem, cara. Normal mesmo. Não tem nada de peculiar durante o ato sexual? Não, nadinha. Ela só era mais travada no começo, ela demorou muito pra relaxar, pra se soltar, né? Porque naturalmente ela tem uma questão lá que ela já me contou, mas eu esqueci.
o corpo dela, ela é mais contraído, é mais tensionado, né? Então isso unido ao fato dela estar tendo a primeira experiência comigo, tá ansiosa e tal, o corpo dela ficou muito mais tenso. Então eu tive que ter bastante paciência ali, bastante tato. Mas hoje em dia, senta igual uma cachorra. Né? E você precisou, sei lá, ter algum contato com psicologia, para entender o mundo das pessoas, ou dela particularmente também? Ou você deixa isso de lado e é humano com humano mesmo? É humano com humano mesmo. E ouvir, né? Ouvir é muito importante. Então, desde o começo, eu ouvi as questões dela, as dificuldades que ela enfrenta, o que ela já enfrentou, as experiências que ela já teve na vida dela, não só sexualmente falando, né? Então, esse lado do ouvir é muito importante, porque o ser humano ele é individual. Então, por mais que eu possa estudar, e eu busco estudar bastante sobre sexualidade, psicologia, ler o que eu posso em relação a isso, com o pouco tempo que eu tenho, para agregar no meu trabalho, o ser humano é individual, a experiência é individual. Então, o mais importante é o ouvir e observar também. Observar é muito importante. Qual que era a principal dor dela? Que você percebeu depois de conviver? Ela me deu um livro de presente, ela escreveu uma dedicatória no livro, e ela falou no livro que todo PCD já quis alguma vez deixar a dor de lado para ser uma pessoa dita como normal, sabe? Então, a maior dor dela, eu acho que é não a questão da deficiência dela em si, porque ela lida muito bem com a deficiência dela, é super tranquila em relação a isso, mas o olhar das pessoas em relação à deficiência dela, sabe? As pessoas tratam ela como se ela fosse de outro planeta, assim, sabe? Ou como se ela fosse criança. Pô, ela tem 30 anos, ela é inteligentíssima e ela é advogada, cara. Ela é advogada. Então, por exemplo, ela falou pra mim que esses tempos atrás, tava fazendo aula de um negócio lá, e aí o professor fica virando pra ela e falando assim, muito bem, garotinha, isso aí, menininha, sabe? Como se ela fosse menos, entendeu? Como se ela já não fosse uma mulher formada, já independente, tá ligado? Então essa parte do olhar das pessoas e o julgamento das pessoas perante a deficiência dela, creio que seja a parte mais complicada pra ela, sabe? E aí, de alguma maneira, você aproxima ela do mundo normal e corriqueiro. Sim, sim. Você dá essa experiência pra ela. Sim, exato. Porque se dependesse da sociedade, Exatamente. ia ser mais difícil. Exato, justamente isso. Existe eu acho que deve existir um estigma com o garoto de programa. Você sofre preconceito, as pessoas não devem entender nada. Mas também existe com a pessoa que contrata, né? As pessoas... Existem. Assim, contra homens que contratam, não existe muito estigma, né? Porque isso é normal pro homem desde que o mundo é mundo. Uhum. É normal o homem, o filho, fazer 18 anos, o cara vai lá, leva o filho do puteiro pra perder a virgindade. E nem sabe se o filho é heterossexual, entendeu? Eu já ouvi muitas histórias assim. Mas é tabu pra mulher que contrata. Os caras não aceitam, velho. No meu Instagram até hoje, eu já tenho visibilidade, eu posto vídeo às vezes com a cliente. Eu postei que eu viajei pra África com uma cliente minha, eu mostrei a cliente de costas e tal, e os caras não aceitam. Ah, isso aí é mentira. Mentira, mulher não contrata não. Mulher não precisa contratar. Esse aí foi pra África com um velho rico, tá ligado? Os caras não aceitam que a mulher pode exercer sua liberdade sexual, sua liberdade financeira e ir lá e contratar um profissional. Como se ela não tivesse o direito de fazer isso, sabe? É muito bizarro isso. Talvez pra esse cara seja ele tenha que encarar que ele, como homem, na vida normal dele, ele não deu pras mulheres o que elas queriam. Exatamente. Que o cara está recebendo pra isso, tá ligado? Mas não tem nada a ver, velho. Tipo, a mulher pode e deve ir atrás desse serviço, sabe? Mas o que falar de uma sociedade que tem como um tabu a mulher se masturbar? É tabu até a mulher usar vibrador. Eu já vi na internet caras falando, geralmente os caras que tem mais aquela mentalidade red pill do caralho, né? Que o vibrador é o inimigo do casamento. Tipo, o que você espera do cara que tem essa mentalidade aceitar que uma mulher vai contratar um profissional, tá ligado? Sim. É bizarro, velho. Como é que foi essa história? A mulher te contratou pra viajar com ela pra África? Ela foi uma cliente fixa minha durante 1 ano e meio. Então a gente começou com os atendimentos normais ali em casa e tal. Aí eu apresentei esse universo fetichista pra ela, do BDSM, onde ela se descobriu switcher, né? Ela descobriu que ela tinha um lado dominante, mas ela também tinha um lado submissa, o lado esse que ela usava comigo, né? E aí ela começou a me levar pra viajar, cara. Ela me levou pra viajar pra 3 lugares. Ela me levou pra Arraial do Cabo, Chapada dos Veadeiros, que inclusive, quando eu fui pra Chapada dos Veadeiros com ela, fui no aeroporto de Brasília, que aquele vídeo viralizou, de eu usando máscara de cachorro, puxando ela pela coleira.
E aí, mais pro final do ano passado, ela me levou pra África do Sul com ela. E como é que é o que eu tava pensando quando eu tava falando é como é que fica a relação do amor, relacionamentos e essa profissão que meio que mexe nisso tudo. Mexe. Quando você viaja com alguém, não é amor, não é relacionamento. Sim. É o quê? É afeto, é troca, é intimidade, é sexo, é tesão, entendeu? Então, existem vários outros pontos de envolvimento ali e pode existir esse sentimento, sim, de carinho, de afeto. Existe, normal. São duas pessoas passando muito tempo juntas, né? Não tem como. Você cria pontos de identificação com ela, gostos parecidos, ela conta da sua vivência, você conta da vivência dela. Então, assim, esses pontos são inevitáveis. Mas não é um relacionamento, é uma relação profissional. Então, pode-se existir aqueles sentimentos ali, claro, desde que não haja uma ilusão, né? Então, eu não vou virar pra cliente, por exemplo, e falar, puta, te amo. Teve cliente que já no meio do ato, assim, soltou um eu te amo, tá ligado? Cliente fixa. Eu não vou virar pra ela e falar assim, ai, também te amo. Não, não sinto isso. Então, assim, eu deixo claro, eu permito que ela sinta essas coisas. O que eu vou sentir, eu permito que eu sinta também. Mas eu deixo claro que é uma relação comercial, entendeu? Então, saindo daquele contexto de atendimento, aquilo fica ali. Aquilo não se alastra pra vida cotidiana, entendeu? Depois eu não vou ficar conversando com ela, trocando mensagem, falando que eu tô com saudades, entendeu? Então é só aquele contexto de atendimento mesmo. É ali que separa o joio do trigo. O que é amor pra você? Puta, agora você me fudeu, hein? Que pergunta complexa, cara. Eu acho que amor é uma coisa que se constrói. É um sentimento que se constrói. É uma junção de coisas e sensações das quais você não consegue explicar, descrever, né? Se constrói, se alastra de tamanha forma dentro de você que você não consegue categorizar. Eu acho que se você consegue explicar o que é, não é amor, tá ligado? Eu acho que é basicamente isso. Eu te perguntei isso porque eu fiquei imaginando assim, como é que você na sua vida pessoal sabe que é amor, sendo que você trabalha com coisas que quase tocam nisso, Sim. pelo menos pras pessoas que não trabalham profissionalmente com sexo. Eu acho que naturalmente, no contexto de atendimento, eu, por ser o profissional, eu tô numa posição mais confortável de me bloquear para esses sentimentos, entendeu? Então rola ali aquela intensidade de momento, aquela paixonite. Mas amor é uma coisa que se constrói convivendo com a pessoa cotidianamente, sabe? Não vendo uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas, tá ligado? E naquele contexto pago. Então, eu como profissional, eu sei que eu tô muito mais na minha zona de conforto de me bloquear desses sentimentos, de não senti-los, do que a cliente, sabe? E na sua vida pessoal, você sabe quando você sente? Isso não se confunde com o teu mundo profissional? Não. Realmente são coisas bem distintas, assim. São coisas totalmente distintas. Nesse ponto dá pra separar. Eu tô pensando que parece que é um emaranhado de sensações que quase que toca no amor, mas não toca. Flerta. Digamos assim, flerta. Só que a cliente pode acabar sentindo, entendeu? E aquela coisa, o amor é uma interpretação individual, quer queira, quer não. A maneira que eu sinto amor pode não ser a mesma que você sente, por exemplo, entendeu? Por isso que existem N maneiras de se relacionar no mundo, entendeu? Então, eu acho que é bem por aí. E aí na tua vida pessoal, quando você se relaciona amorosamente, esses mundos colidem de alguma maneira? Incomoda? É difícil conciliar os dois? O mundo do cara, o humano que ama e o profissional que meio que flerta com esse mundo? Cara, não é difícil conciliar, assim. O que é difícil é para outra pessoa entender, entendeu? Difícil não é para nós profissionais separar. Difícil é pra pessoa que a gente se relaciona separar, não sendo do meio, tá ligado? Nós que somos do meio, a gente consegue saber a diferença da onde tá sendo um contexto profissional, mesmo que contenha sentimentos humanos e sensações humanas nesse contexto profissional, e quando é realmente um contexto afetivo, genuíno e pessoal, entendeu? A gente consegue separar essas duas coisas, porque a gente transita entre esses dois mundos. Então, assim, quando eu termino um atendimento, Gabi Speck fica lá. Não é um personagem, é só um lado meu. Ele fica lá. Saí de lá, do meu local pra atender, Gabriel, entendeu? Ficou lá dentro. Aquilo não fica, passando pela minha cabeça, entendeu? Mas seja uma cliente legal, gostosa e tal. Então ficou naquele contexto, tá ligado? Então o difícil mesmo é a pessoa que nós profissionais nos relacionamos
entender e conseguir separar as coisas. Entender que aquela interação sexual que tá acontecendo é só profissional. E como é que você explica? Você já passou por problemas em relacionamentos pessoais e íntimos por causa da profissão? Cara, por conta da profissão, não. Minhas relações acabaram por outros motivos, igual essa relação que eu contei no começo do podcast, essa coisa doida, caótica, de droga e etc. Mas por conta da profissão em si, não. Já aconteceu de eu namorar uma mina que também era garota. Então, eu separava bem os atendimentos, ela separava também bem os atendimentos que eu fazia. E era isso. Só rolou uns ciúmes ali. Quando eu ia começar a viajar com o cliente, aí ela, puta, mas você vai viajar... Vai passar 5 dias com a mulher, entendeu? Então, ainda assim, podem haver conflitos, sabe? Como é que você cresce na carreira? Vamos voltar lá pro início da tua história, que você aceitou lá a DM do cara pra fazer o oral... que ele queria fazer um oral em você aceitou. A partir dali, você entrou nesse mundo. Sim. Como é que você vai galgando espaço e vai crescendo até você conseguir tá onde você tá hoje? Fidelizando clientela, principalmente. Acho que você tem que se portar como profissional. Não tem como você crescer profissionalmente se você não enxerga o que você faz como um trabalho. Primeiro ponto é esse, né? Muita gente entra pra tirar uma casquinha, tipo, vou me prostituir por 2, 3 anos, juntar um dinheiro, comprar uma casa ou pagar a faculdade e depois eu saio. E tá tudo bem quem entra pra fazer isso, entendeu? Só que assim, se você quer construir uma carreira, você tem que se enxergar como um profissional. Como eu posso fazer pra captar clientes? Então você tem um bom anúncio. Hoje em dia eu não tenho mais anúncio. Porque igual eu falei, meu anúncio é meu Instagram. Mas eu tive durante muitos anos e eu era embaixador do Fatal Model, né? Que é o maior site de acompanhantes do Brasil. Então, capricha no teu anúncio, capricha na descrição, capricha nas suas fotos, capricha no tratamento com os clientes, com as clientes. Porque o que faz diferença pra gente não é a rotatividade. São os clientes que vêm e ficam, entendeu? Então você tem que se portar como profissional e ter visão de trabalho. O que eu posso fazer pra ter um diferencial? Então, além de garoto de programa, o que eu posso ser? Pô, vou lançar um pacote pra sair só com a cliente, pra acompanhar em jantar, em evento. Pô, vou fazer um curso de massagem, porque ali, além dos programas, eu também posso fazer massagem tradicional, massagem tântrica, massagem nuru. Pô, eu vou me especializar em fetiche. Eu conheci o fetiche através dos atendimentos. Eu nem sabia o que era, assim, que eu tinha ímpeto pra coisa. Aí começou a surgir a oportunidade, um cara me contratou na cidade vizinha, lá em Campinas, pra dar porrada no saco dele, torturar ele e tal. E ali eu vi que não só era uma área pra trabalho, mas que talvez eu gostasse de fazer aquilo na minha vida pessoal, entendeu? Então quando você enxerga o que você faz como uma profissão, você consegue expandir a sua área de trabalho, você consegue captar mais clientes, e não só captar, como manter esses clientes também. E por fim, o direcionamento financeiro, né? Porque as pessoas falam que é um dinheiro rápido, que é um dinheiro fácil, mas a verdade dos fatos não é essa, né? Então pode até ser um dinheiro que entra em grande quantidade de uma maneira rápida. Mas se você não tem um direcionamento, se você não guarda um dinheiro, se você não guarda pra investir em alguma coisa, pra fazer uma previdência, esquece. Do jeito que entra, vai embora, entendeu? Qual foi o momento que você percebeu que você tinha que ter essa visão profissional da área? Teve algum evento específico? Foi assim que eu cheguei em São Paulo. Então tem 3 anos que eu tenho essa visão da coisa, né? Foi quando eu cheguei aqui, e o Fatal Model entrou em contato comigo, né? Eles falaram, a gente tem o nosso site, eu já conheci o site deles, eu já anunciava. E eles falaram, a gente tá procurando um embaixador. Eu falei, como assim, embaixador? Eles, embaixador, pra representar a profissão, pra conversar no canal no YouTube, pra fazer vídeos pra internet. Eu falei, caraca, meu, olha que responsa, né? Então é realmente uma área de trabalho. Eu comecei a pesquisar. Vi que a profissão não só não é ilegal, como também tá na classificação brasileira de ocupações, então é uma profissão mesmo no Brasil, né? As pessoas falam, não, isso aí não é trabalho. Foda-se tua opinião, tá lá, tá no Ministério do Trabalho, tá na classificação brasileira de ocupações. Apesar de não ser regulamentado, tá lá, profissionais do sexo. Então é uma profissão. Então a partir do momento que eu percebi que o que eu fazia era um trabalho e que eu não precisava ter vergonha nenhuma disso, eu comecei a abrir a cabeça, sabe? Pro crescimento mesmo dentro da profissão. Que ano foi que você começou? Eu comecei A história da DM lá. 2017. 2017. 2017, tinha 19 anos. Ah, então já tinha Tem internet. 7 anos. Mas... Que eu... 7 anos. Vai pra 8 anos que eu faço isso. Alguém te ajudou no início? Ou foi tudo independente? Tudo tentativa e erro mesmo e tomação de cu. Aprendizado à força. Foi tudo assim. Você nunca teve um cara que tinha trilhado o caminho, pôde te ajudar? Não, cara, teve um profissional que eu conheci
em Campinas, que eu fui lá pra gente atender um cliente junto, isso bem no comecinho, né? E o cara me dava uns toques, mas era tipo um absurdo assim, tá ligado? Ele virava pra mim e falava assim, não, você tem que tentar tomar o máximo de dinheiro possível dos clientes, entendeu? Então, tipo, você bota no seu atendimento, que é só penetração. O cara vem te chupar, você já joga 200 a mais. Então, a mentalidade dele era essa, tá ligado? Ele me passou uma visão totalmente errada do que era a coisa, sabe? Ele era bem malandrão e tal. Então, ninguém chegou a me ajudar, não. Depois que eu vim pra São Paulo, que eu tive um grupo de apoio de profissionais, que eu fiz amigos no meio, aí sim. Então, não posso falar que eu cheguei até aqui onde eu cheguei sozinho. Não, eu conheci pessoas muito queridas no meio que me deram apoio, que me fortificaram, que me ensinaram coisas, né? Mas isso depois de anos já trabalhando. No começo eu não tive ajuda nenhuma, não. Eu tava lendo a matéria que você deu pra um site na internet que você disse que você passou por vários golpes no início, né? Sim. Que tipo de golpes são esses? O que mais tem, cara, no nosso meio são homens que pregam um trote. Assim, os caras têm tesão em... É um bagulho absurdo, assim. Pegar trote em você. Então, golpe que eu falo no contexto geral, não só financeiro. Eu já tomei um golpe financeiro, que foi de, acho que R$700 na época, que eu deixei pra receber depois, né, idiota. Aí o cara falou que não tava transferindo no banco dele, que ele ia transferir no dia seguinte. Aí o trouxa acreditou, né, inocente de tudo, e o cara me bloqueou no dia seguinte, tá ligado? Aí depois disso eu fiquei ligeiro. Mas tem muito trote, velho. Então o cara, você tá lá com o seu anúncio, Arthur Dotado. Tá lá seu anúncio, o cara te chama, vai trocando ideia contigo no WhatsApp, aí você vê o DDD do cara, 81, ele fala, não, Arthur, vou te contratar, velho. Vou te contratar sim, mas fala o que você vai fazer comigo. Aí você, na intenção de ganhar o dinheiro, porque você quer aquele contrato, você começa. Ah, eu vou te pegar de tal jeito, eu vou te botar de joelho pra você me chupar. Ah, é? Não, conta mais. Não, já vou fazer o Pix pra você já, conta mais. Você vai falando, o cara do outro lado tá aqui, ó. O que mais tem é punheteiro. Punheteiro de trote, que a gente fala, né? E isso por si só já me fez perder muito tempo, cara. O cara que liga falando que quer te bancar, que é, sei lá, gerente da Adidas, tá ligado? E uma eloquência na voz absurda. Você acredita, você fica lá. Não, meu cachê é tanto. É tanto? Ah, então tá tranquilo, vou te levar pra viajar. Vou te pagar 10 mil. E o cara lá, entendeu? Do outro lado. Então é muito merda isso. E tipo, emboscada, esse tipo de coisa, nunca aconteceu? Quase. Quase? Quase. Com o ex de uma ex-cliente minha. Não era nem marido, velho. Pior de tudo, né? Eles tinham separado há 5 meses. E ela já era minha cliente fixa e tal. Só que pelas minhas costas, ela tava criando uma fantasia comigo. Pra galera ali do círculo social dela. Então ela tava falando que eu era namorado dela. Então eu já era conhecido no Instagram. Ela ficava mostrando no Instagram pra todo mundo, falando que a gente tava namorando. E não que ela tava me contratando, tá ligado? Aí numa dessa, o e-mail dela era compartilhado com o ex-marido. E ela marcou um pernoite comigo. Pernoite são atendimentos longos, que vão de 6 a 10, 12 horas, tá ligado? Que a gente vara a noite atendendo, né? Ela marcou um pernoite num motel comigo, isso às 8 da noite, né? E aí eu não tava bem no dia, tava com dor de ouvido, tava bem zoado, tinha entrado na piscina lá na Americana com a minha família, tava muito zoado mesmo. E eu acabei, por sorte, cancelando o atendimento com ela, né? E ela me mandando foto no motel, tipo, ai, por que você não tá aqui comigo? Olha o que eu pedi pra gente comer e tal. Beleza, passou. Eu me encontrei com ela uma semana depois que eu já tava melhor, e ela me contou, cara, que o ex-marido dela baixou na casa dela, ele viu a reserva na suíte, no motel, baixou na casa dela, armado, com a peça na cintura e falou, quem que é o filho da puta que você vai no motel que eu vou fazer ele de peneira? Puta merda. Ela mostrou no Instagram, falou, é ele é garoto de programa e é o meu namorado. E foi pro motel, e ele seguiu ela. E ele postou story na suíte, então ele entrou no motel, armado, numa outra suíte. Ela foi pra suíte que tinha combinado comigo e ficou me esperando, cara. Caralho. Ela sabia que o cara tava lá e me chamou pra ir, velho. Aquele dia quase eu fui de arrasto. E eu questionei ela, né? Eu falei, você tá louca? Porra, você acha que o cara não ia me matar? Não, acho que ele não ia fazer isso, não. Ela queria sentir o tesão dos homens brigando por ela. É, insalubre, né, velho? Puta Porra. merda, não. Brigar por você, caralho. Porra. Quero seu saldo bancário, porra. Pô, deve ter muito... Deve ser o... Sei lá, o mais perigoso da tua profissão são os cornos que não lidam muito bem com isso, eu imagino. Sim. É um risco. Você recebe muita risco. ameaça, algum xingamento? O cara achou Cara, o teu não. telefone, endereço? Não, nunca chegou a esse ponto, não. Teve, sabe aquela cliente fixa que eu comentei, ficou comigo por meio ano, depois o marido descobriu? Ele mandou uma mensagem no Instagram, cara, eu achei sensacional, assim. Ele falou, olá, Gabi, eu só gostaria de que você soubesse que eu sei, tá?
Tô muito chateado, mas é uma coisa com ela. Continuo te admirando, porque eu sei que você é um profissional e que você tá fazendo o seu trabalho. Mas saiba que eu descobri. Aí eu, tá bom, né? Então tá bom, beleza. Mas tem que tomar muito cuidado, cara, de fato, assim. Porque a pessoa não vai ter a mentalidade de, Sim. pô, ele é um profissional, né? Ele tá sendo pago pra isso. Não, vai querer vir pra cima, né? Eu tava vendo teu vídeo do Instagram dos 4 tipos de cornos. De corno, né? Mas esses aí, aceito, irmão, obrigado. Esses aí são os cornos consensuais, né? Que tipo. É porque assim, a gente usa o termo corno de uma maneira bem humorada e pejorativa, satírica, tá ligado? sim, Porque claro. não é corno. Corno é quando o marido não sabe, né? Sim, Mas nós temos dentro do fetiche do cuckold. Cuckold é você vê, no caso você, homem, figura masculina, vê sua parceira sexual. Perdão, sua parceira ficar sexualmente com o cara na sua frente. Tem as cuqueens, que são as mulheres que têm esse fetiche também. Mas, no geral, é um fetiche massivamente mais comum entre homens, né? Então, a gente usa o termo corno de uma maneira pejorativa nesses cuckolds que têm o tesão na humilhação verbal. Então, os caras que gostam, que eu viro pra eles e falo, ei, seu corno do caralho, seu inútil, patético, macetando a mulher deles, né? Entendeu? Então, tem uns caras que tem tesão nessa parte. Mas o corno a gente usa dessa forma, na verdade não é corno. Né? E tipo, tá no pacote o cara ser xingado, ele contrata isso. Se ele quer. Então, por exemplo, ontem eu atendi um casal que o cara é cuckold, ele tem o fetiche em ver a mulher dele, mas ele não tem o fetiche na humilhação verbal. Então ele só fica ali do lado e eu tipo olho pra ele e falo, pô, mulher gostosa, hein, cara? Pô, chupa bem demais. Você viu, Gabi? Não, aproveita aí que é tua, velho. Então assim, entendeu? Então tem vários tipos, né? Tem um corno solícito, que fica ali parecendo um garçom ajudando. Não, quer uma água, meu amor? Gabi, tá de boa? Precisa de uma água? Camisinha aqui, ó. Camisinha aqui, ó. Tem vários tipos, velho. É um universo bem vasto. Caralho, que doideira, cara. Não, mano, é um universo à parte. Teve uma história, velho. Essa me marcou demais, assim. Foi a história que mais me marcou nos atendimentos de cuckold. Já tinha atendido esse casal já 2 vezes. Ela era mais novinha, ela tinha acho que 22, 23, mais nova que eu. E ele já era mais velho, já tinha na faixa dos 40. Aí eu lá nela, né? Papai, ele do lado. Ele era o corno que eu falo que é o corno apaixonado. Ele ficava, meu amor, você é tão linda. Aí o gemido, seu gemido é maravilhoso. A cara que você faz quando tá dando. Eu quero que você seja feliz. Eu amo te ver feliz. Eu em cima dela e ele fazendo carinho no rosto dela, assim. Aí ele falou assim, Gabi, fica aí que eu já volto. Falei, tá bom. E lá. O cara me volta, velho, ajoelha do lado da cama, abre uma caixinha de alianças e pede ela em namoro enquanto eu macetava ela de bruços, velho. Quer namorar comigo, amor? Aí ela, meu Deus, ai, eu assim, ai, caralho. Caraca. Não, foi a situação mais inusitada da minha vida, assim, velho. E ela falou sim? Né? Ela falou sim. Depois a gente parou ali, né? Ele acendeu um charuto e tal. Ele falou, Gabi, como você tá presente nessa ocasião especial, ele me chamava de alfa, né? Como você é nosso alfa aqui, tá aqui, ó. Ele botou as 2 alianças e falou, por favor, nos apadrinhe, batize nossas alianças. Eu fui lá e gozei nas alianças, velho. Você foi o padre? Eu fui o padre, cara. Que responsabilidade. Não, lindo, quase chorei. E eles vestiram depois? Botaram a aliança depois? Botaram a aliança gozada. Porque, tipo, tem os caras que eles não têm tesão no homem, em mim, na figura masculina. Tipo, gozar neles, jamais. Que absurdo. Mas na minha aliança. Mas se eu gozo na boca delas e faço eles se beijarem, aí tudo bem. Caraca. Ou na bunda delas e faço ele lamber, falo, lambe corno aqui, ó. Lambe a porra do alfa. Você não acha que esse cara pode ser gay, mas por ter tudo, a sociedade ter reprimido tanto ele tem que ter uma mulher no meio pra ele não se entregar tanto? Pode ser que tenha casos. Pode ser que tenha casos. Acho que eu não sou a pessoa mais adequada pra falar disso. Mas no geral, o que eu acho que pega é o contexto da humilhação mesmo, de estar sendo subjugado, de não ser o macho dominante ali, entendeu? Então, ele sabe que não é o macho dominante e ele tem tesão nisso. Então, eu me portar como macho dominante, só eu comer, ele ficar assistindo, eu xingar ele, humilhar ele, é isso que dá tesão nele, tá ligado? Então, ele não tem tesão com a minha figura masculina, com o meu pau, com a minha porra. Mas, por exemplo, se eu vou lá e gozo na bunda dela e esfrego a cara dele, ele tem tesão nesse ato de humilhação, entendeu? É muito doido, velho. É muito... E, normalmente esses homens, eles não são as figuras alfas. Eles são também bombado, lutador. Não é uma regra. Ou normalmente o cara é mais magro, mais, digamos, afeminado. Não tem? Não, tem caras extremamente
masculinos, assim, né? Aham. Que se portam ali de uma maneira que tem uma autoconfiança exacerbada. No geral, não são homens mais frágeis, por assim dizer. Não segue esse padrão, né? Aham. Porque realmente a gente vira e fala, não, o cara tem fetiche em ser corno. Você imagina um cara super frágil ali, franzino. Não, velho, já fui alfa de casal, que o cara era muito maior que eu, tá ligado? O cara chega engravatado, cara sério assim, eu lá macetando a mina dele, falando, ei, corno, tá gostando? Sim, tô gostando. Tá ligado? Então não é uma regra, entendeu, velho? Caraca, é tudo o contrário do que a gente imagina, assim. Sim, exatamente. Que a gente traça os estereótipos da nossa cabeça, né? E a questão religiosa? Existe muita gente que é religiosa na sociedade e aí usa o garoto de programa, os fetiches pra deixar isso sair? Você pega muita gente desse tipo? Mulher não, cara, mas entre homens, assim, era muito comum. Muito comum, igual eu falei no começo, né? Pegar os caras conservadores ali, que era casado, tinha uma relação tradicional, ia pra igreja e etc. E ali, pelas costas, eram quem eles realmente são, tá ligado? Caraca. E no geral, são esses caras que mais criticam pornografia, mais criticam prostitutas, mais criticam prostituição, que são os que mais consomem, velho. Isso aqui não é uma regra só pra mim quando eu atendia homem. Se for conversar com as garotas, é o que mais tem também, cara. Esses caras aí sexualmente reprimidos, entendeu? Por conta de religião, principalmente. Você diria que quantos por cento lá dos teus atendimentos na época que você atendia homem era esse perfil de cara? De tipo, hétero de Taubaté, por exemplo, os caras... Mais de Cara, 50%? eu diria que uns 40%, 50%, assim. Eu não vou falar que era a maioria, mas metade, pelo menos. 40, Era um 50% padrão, assim, que você já... É um padrão, com certeza. Com certeza E qual que é o outro... a outra parcela? Que não é desse estereótipo conservador, que tem uma vida secreta. Gays assumidos mesmo, ou bissexuais, ou pansexuais, tá ligado? Que eu atendi, assim, no geral. Tinha homens mais velhos também, tipo, já atendi cara de 40, de 50, 55. Eu acho que o cara mais velho que eu cheguei a atender na época, velho, foi um cara de 70 e alguns anos. Eu atendi em Americana. Que era bem gay velho. assumido, Sim, livre, tranquilaço, de de boa. boa. É. E o comportamento desses dois perfis? O gay assumido, ele é mais tranquilo, ele gosta de ter uma relação de igual para igual, e o conservador enrustido é o que gosta mais de ser dominado, ou é bem aleatório? Não tanto essa questão da dominância, isso não entra muito aqui. Eu diria mais na questão comportamental, né? Então o cara que ele é mais conservador, que ele tenta manter ali uma carapaça de sexualidade da qual ele não tem, é um cara que faz afirmações o tempo todo, entendeu? Autoafirmações o tempo inteiro, tá ligado? Tipo, não, isso aqui não, nunca fiz isso aqui, eu não sou acostumado a fazer isso aqui. Não, é que eu sou curioso, entendeu? Então esses perfis, os caras tentam afirmar uma masculinidade desnecessária ali na hora, entendeu? Tipo, você não tá sendo menos homem porque você tá dando pra um homem, tá ligado? Não tem nada a ver. Você pode ser tão homem quanto, entendeu? Então o cara, ele fica querendo afirmar uma masculinidade ali irracional, entendeu? Durante o ato, ele tá falando. Eu só tô aqui de bobeira aqui. Isso aqui é só E tem uns caras que se soltam. Por isso que entra muito a droga, cara, nesses casos, assim. Eu já atendi muitos caras que... Então, eu recebia eles na postura mesmo, assim, né? Não, isso aqui, eu sou curioso, nunca fiz isso aqui antes. Eu tenho curiosidade. Às vezes eu tenho tesão em homem, assim, uma figura máscula. Ou os caras viravam e falavam assim, não tenho tesão em você, eu tenho tesão em pau. E é isso, entendeu? Aí cheirava ali, mandava 3 carreiras, gemia fino e pedia pra chamar de putinha, tá ligado? Então o cara usa a droga como artifício pra externalizar o verdadeiro eu. E isso é muito triste, velho. Que doideira. Porque pensa a cabeça de um cara desse, tá ligado? E às vezes é o perfil de cara que chega em casa e discute com a mulher, e bate, e maltrata os filhos, tá ligado? Porque vive uma vida falsa. Já chegou ao ponto de você, digamos assim, converter o cara, ir assumir logo e viver uma vida livre? Ou sempre manteve o personagem, esses caras? Não que eu me lembre de se assumir assim, não que eu me lembre. Eu tô lembrando da... Não sei se você já viu aqui, tem uma série na Netflix dos Irmãos Menendez, que são 2 caras que matam os pais. Eu comecei Já a assistir. Junto com a minha submissa, a gente não terminou, né, Posse? Não vê, porque o pai deles
É isso que você tá falando. É sim, é exatamente isso. A gente viu, a gente chegou nessa parte. Que ele contrata o cara lá, ele fica falando, não, isso aqui é só para os espartanos faziam isso. Exatamente. As afirmações espartanos faziam isso, exatamente. Falava ali pros filhos, quando ia abusar e tal, bizarro, velho. E ele passou isso pros filhos, né? Dessa coisa de ser homem, de ser macho e tal. Porque era uma coisa que faltava nele, ele tinha vergonha daquela falta e projetava dessa forma, tá ligado? Na violência, no abuso. Isso é muito comum, velho. Muito comum. Por isso que quanto mais escrachado o comportamento masculino, escrachado que eu digo forçado, né? De autoafirmações de masculinidade o tempo inteiro, esses caras que ficam falando, não, porque você tem que ser um macho alfa, você tem que ser, velho. Todo excesso esconde uma falta, tá ligado? É ali que você vê que tem coisinha. E como é que foi pra tua família lidar com a tua escolha de profissional? No começo foi muito difícil, minha mãe ficou muito preocupada, assim, sabe? Ela falava, não, filho, pô, eu tenho medo de... Os estereótipos que a gente tava conversando, né? Se você sofreu alguma violência, você não conhece, você vai pro atendimento sem conhecer o cara, sabe? Então, hoje em dia, como eu construí esse repertório todo, como eu atendo o público que eu quero atender e tal, hoje em dia que é muito mais tranquilo, nossa, super de bom. Mas ela sempre me apoiou. Isso sempre teve, o apoio dela sempre teve, sabe? Isso foi muito importante pra mim. Mas como é que foi o dia que você foi contar pra tua família? O dia que eu fui contar, eu fui na casa da minha mãe, falei pra ela o que eu tava fazendo, né? Eu falei, mãe, então, eu dou personal sim, eu tô trabalhando na academia, na faculdade, mas eu faço programa. Ela falou, filho, eu desconfiei mesmo. Porque eu comecei a falar pra ela que eu tava ganhando mais dinheirinho com isso, com aquilo, e ela falou que tava desconfiando mesmo, que eu tava fazendo alguma coisa assim, sabe? Às vezes eu respondi ela muito tarde, 3, 4 da manhã, porque eu voltava de um atendimento, né? Ela expressou pra mim a preocupação dela, se tinha certeza que era isso que eu queria, quanto tempo eu ia fazer isso. E nem eu sabia na época, tá ligado? Porque, igual eu falei, eu comecei sozinho, eu não tinha muito essa visão profissional da coisa, de tipo, fazer carreira, futuramente conquistar meus objetivos, atender só o público que eu quero atender, fazer vídeos pra internet. Eu não tinha essa visão ampla da coisa. Então eu fazia porque era o que eu conseguia fazer naquele momento, sabe? E o restante da família? Você tinha contato ou tua relação era mais com a tua mãe e só contou pra ela? Não mais com a minha mãe, com meu padrasto, meus irmãos, que eu sempre convivi com eles. Aí tem parente que é vó, avô, tio, tia, mas, pô, opinião pra mim não é tão importante quanto a da minha família mesmo, que esteve sempre comigo ali. E o meu pai biológico, né? Eu tenho 2 pais que eu falo, que eu considero ambos meus pais, mas tem o meu padrasto, que mora em Americana com a minha mãe, e eu tenho o meu pai biológico que mora em Houston, né? Que faz alguns anos que eu não vejo ele, mas a gente tem um contato muito próximo. E o meu pai, ele sempre foi meu pai biológico, mais fechado em relação a isso. Então ele queria que eu fosse o filho, que tivesse feito uma engenharia, alguma faculdade assim, tá ligado? Então o dia que eu virei pra ele e contei, ele falou, filho, não é o que eu queria pra sua vida, não vou falar que eu tô orgulhoso de você, mas você sabe o que você faz, você é adulto, entendeu? Ele um pouquinho mais chucro assim, tá ligado? Aí hoje em dia vira pra mim, manda um vídeo meu e fala, porra, rachei pra caralho desse meme, que doideira. Então é assim, tá ligado? Foi construindo isso, né? Teve algum momento na tua história que você pensou em desistir e fazer outra coisa? No começo eu pensava constantemente em desistir, né? Porque eu achava que ia ser aquilo sempre, tá ligado? Mas pra mim era muito fácil tampar buraco. Eu ia lá, usava droga e jogava remédio. Droga e remédio, droga e remédio, entendeu? E aí depois que eu fui abrindo a cabeça em relação à profissão, vendo que eu poderia chegar em algum lugar realmente com aquilo, e que eu não precisava ficar tampando buraco ou usando estimulante pra conseguir atender, aí minha cabeça foi abrindo. Eu falei, não, agora eu vou... Principalmente com os vídeos, a internet abriu muito minha cabeça em relação a isso. Quando eu vi que eu poderia ter espaço na internet pra falar sobre a profissão e principalmente mostrar o lado vasto, complexo e bonito da coisa, eu falei, então é isso aqui. Aí eu entrei de vez mesmo, não só a cabecinha, foi tudo. A rede social te ajudou, então, Ajudou. A lidar com... Ajudou bastante. essa profissão. A externalizar. Você tá com o quê? Quase 300 mil seguidores já, né? No meu Instagram tá com 240 mil. E os vídeos bombam, né? Bomba. Agora eu tô com o perfil restrito, porque rola essa perseguição com quem cria conteúdo adulto, né? Tipo, os posts caem por motivos absolutamente ridículos. Qualquer post cai por atividade sexual. E é, sei lá, um post nada a ver com nada, comigo de terno, tomando uma bebida no barzinho, sabe?
Então é muito complicado, assim, essa parte. Você gravou com o André Surak também, né? Gravei 2 vezes com a Andressa. Quanto tempo faz isso? A última gravação tem 2 meses, foi no final do ano passado. E a primeira gravação tem 1 ano e meio. E o que você acha da repercussão que ela causa na sociedade? Que ela é basicamente achincalhada por todo mundo, né? Sim, sim. Ela tem bastante engajamento. Isso, por consequência, traz muitas pessoas que apoiam ela e muitas pessoas que jogam hate, né? Mas eu acho ela muito esperta, cara, porque ela usa essas 2 levas, tanto as pessoas que engajam, quer dizer, tanto as pessoas que apoiam quanto as que não apoiam, pra engajar ela, tá ligado? Por isso é aí que vem as polêmicas que ela solta e etc, né? Tudo estratégia. E como é que foi o contato? Foi ela que te procurou, te achou? Como é que Eu fui foi? indicado, porque eu tinha gravado com uma menina, e aí essa menina foi lá e gravou com ela. E eu tinha comentado com essa menina que eu queria gravar com a Andressa. Ela falou pra Andressa, Andressa, tem um Gabi aqui, ele produz conteúdo pra internet, ele queria muito gravar contigo. Ela falou, tá bom, mas você precisa vir aqui pra Porto Alegre. Aí eu fui pra Porto Alegre, viajei pra lá pra gravar com ela, e aí deu tudo certo. Depois disso a gente acabou pegando contato, a segunda gravação foi... Eu mesmo chamei e falei, bora gravar de novo. Aí fomos lá e gravamos. A segunda foi de BDSM, então Porque eu pensei, porra, cara, eu preciso fazer com a Uraki uma coisa que ninguém tenha feito ainda. Mas o que não fizeram com essa mulher, tá ligado? Porra, a mulher esses dias atrás tava dando pra 20 ao mesmo tempo. Aí eu falei, já sei. Aí eu acorrentei ela, bati e eletrocutei. Porra, eletrocutou? É. Tem uma maquininha de choque, quer ver? Tá aqui, ó. Ah, você tem uma mala, vamos ver a mala. Eu vou pegar uma maleta de utilidades aqui. Do Game Spec aqui, vamos ver o que a gente tem de bom. Eu vi na foto que tem até uma faca. Tem uma faquinha aqui dentro. A gente usa pra prática de knife play, que é um jogo sensorial de passar lâminas pelo corpo da pessoa, né? Aqui, ó. Tem a famosa máscara. Famosa máscara. Faca. Essa aqui eu uso em sessões mais sádicas, né? De sadomasoquismo, que eu vou fazer sessão hard, eu vou punir alguma submissa por algum erro muito grave que ela cometeu. Teve uma vez que a minha submissa, ela fez um comentário que não deveria pra me provocar. E me gerou um certo desconforto mental. Aí eu botei essa máscara aqui e falei, toda vez que eu botar essa máscara, sabe o que vai significar? Que você tá fudida. Então essa máscara ganhou esse significado. Parece o cara que toca tambor no Slipknot. Tá ligado? É igualzinho, velho, igualzinho. Tem a mordaça aqui, que é a gag, né? Que é pra jogos de bondage, de restrição física, de qualquer tipo que seja, que fica ali na boca, impedindo que a pessoa fale. Tem uma coleira aqui, isso aqui é coleira de treinamento, escrito vadia, das submissas que eu tô treinando, né? Adestrando, que a gente fala. Tem um flogger aqui, muitas pessoas confundem com chicote. O chicote tem uma ponta só, bem longa. O flogger, ele vai ter múltiplas tiras, né? Então isso aqui é um flogger de couro mais ressecado, com os strass de metal na ponta. Venda, que é para privar da visão. E tem a faca aqui também. Com a bainha personalizada, com o meu nome. Mas é faca mesmo? Ou é cega? Não, é faca. Faca. Por isso que exige muita responsabilidade, né? Por isso que a gente fala tudo dentro do BDSM, mas na verdade isso serve para qualquer relação na vida, para qualquer coisa na vida. Nós temos o pilar de ética do SSC, que é são, seguro e consensual. Então a pessoa tem que consentir, você precisa estar num estado mental de sanidade, não pode estar drogado, muito alterado de álcool para realizar as práticas, e a segurança, ou seja, você precisa utilizar as ferramentas adequadas e saber como utilizar cada uma delas, porque são práticas de risco, né? O que as mulheres pedem pra fazer com a faca? Passar pelo corpo. No geral, eu gosto de fazer o bondage, então eu privo dos movimentos, eu amarro, seja tornozelo, seja braço, privo da visão também, e eu vou passando a faca, sutilmente, assim, pelo corpo. Às vezes eu aperto, carco um pouco mais, e aí depende, se a cliente gosta de um estímulo mais verbal, eu vou falando o que eu vou fazer com ela e etc. Elas gostam de ouvir assim, eu vou te matar. Tem cliente que gosta, cara. Com a faca passando. Tem cliente que gosta de fantasiar essa coisa, tá ligado? E é uma coisa normal, são fetiches muito mais comuns do que as pessoas imaginam, sabe? Porque é aquela coisa, é lúdica, né? Sim. Não é, nossa, que problemático. Não, é fantasia, velho. Quantas coisas você já não fantasiou na sua cabeça que se você externalizasse pra alguém, a pessoa falaria, puta que pariu, todos nós. Sim. Tá ligado? A questão é que você externaliza ali de uma maneira saudável, segura e consensual. E esse aqui é o choque que eu usei na Na Uraki. Uraki.
Quantos volts isso aí? Dá pra desmaiar alguém com isso aí? Tem 3.000 volts, mas tem um ampere muito baixo. Então é só 0,03 ampere, se eu não me engano. Isso aqui é uma raquete de matar mosquito adaptada, tá ligado? Aqui, ó. O que dá na pessoa? Chega... Quer testar? É um tranco só, é um tranco. Não, dá um tranco no braço. Não vou fazer isso. Quer que eu faça Eu vou em mim? desmaiar. Eu faço em mim, você faz você. Fechou? Vai. Deixa eu ver como é que é. Aí eu tô suando já. Aqui, ó. Eu não confio, né? É um tranco. Não vou fazer, não, isso aí. Vai dar vida. É só um tranquinho. É um susto no braço, prometo. Não significa, tipo, você não vai ficar Puta inteiro. que pariu. Tá? É bem local, assim, é um tranco que dá. Puta merda. E se eu ficar com tesão que eu faço? Aí a gente. Vem cá, putinha. Não... Brincadeira. Ai. Caralho. Até que é bom. Não, é estranho. Caralho, quer fazer, Bruno? Eu passo no débito e no crédito também, tá? Se quiser parcelar em 6. Quer fazer, Bruno? Ele vai ter que dar choque em todo mundo no Tarja, quando ele vier no Tarja. Quer fazer? Faz um Brunão aqui, faz um Brunão. Se o cara me incentivou, vai dar view, faz aí agora. Agora tu vai ter que fazer. O nosso editor, o Brunão, agora. Não, tranquilo, é só um toquinho só. Só um tranco. Você não tem problema cardíaco. Não, tô brincando. Peraí, vem mais pra esquerda aqui. Aqui, ó. Tá pegando? Aí, vai. Brunão tomou um choque aqui. Eu gosto de usar, por exemplo, isso aqui num contexto de punição, entendeu? Estabeleça uma regra na sessão, alguma ordem, algum protocolo. Eu tenho vários protocolos de sessão. Você tem um jeito certo que você vai se referir a mim. Tem um jeito certo que você vai me olhar ou não vai me olhar se eu te proibir de olhar. Então, qualquer protocolo que for descumprido, eu vou lá e dou um choque, tá ligado? E o que você faz quando a pessoa, ela não quer nada disso, ela só quer comer pipoca e conversar? Aí você chega com a malinha lá e conversa. Não, a gente come pipoca e conversa. Eu sou muito personalizável, né? Que eu falo, eu sou quase um The Sims, entendeu? Então, eu tenho várias facetas, naturalmente, né? Então, eu não vou fingir ser um cara carinhoso. Não, se a cliente quer uma coisa mais afetuosa, eu vou colocar o meu lado carinhoso ali. E eu tenho um lado carinhoso. Se a cliente quer uma sessão de BDSM hard e tal, eu vou trazer meu lado mais dominador, mais sádico e etc. Então, eu vou de acordo com a vibe daquela cliente. E quando a vibe é de usar a mala e tal, você tem um termo, um contrato que tem que assinar? Tem um contrato e uma anamnese antes, que ela responde por Google Forms, né? Então, as práticas que tem de interesse, se já teve alguma experiência com o BDSM, se tem alguma questão como ansiedade, se tem uma comorbidade, né? Ansiedade, diabetes, que é muito importante, porque dificulta a cicatrização depois, em jogos de impacto e etc. Então, tem tudo uma ficha que ela responde. O que é jogos de impacto? Jogos de impacto, que a gente chama de ou impact play, são os jogos de bater, né? Porque antes era mais conhecido como spanking, hoje em dia a comunidade evita de usar esse termo por fazer alusão a espancamento, fazer alusão à agressão física, mas nós temos basicamente o spanking, que é você bater com a mão, são as bofetadas que a gente fala, bater com a mão ou com instrumentos que você tem em casa, tipo colher de pau, chinelo, cinta, e temos o impact play, que vai envolver os jogos de ferramentas, né? Chicote, flogger, palmatória, etc. E aí esse aí machuca e sai sangue. Não. Assim, depende da ferramenta que você usar e da intensidade que você aplicar. Mas, no geral, é uma coisa progressiva, assim, entendeu? Então, você vai começar com materiais mais tranquilos. Você vai começar com a mão. Pra mandar fluxo sanguíneo pra nádega, ou pras costas, ou pra perna, onde você estiver batendo. Tem os locais certos pra bater. Por exemplo, você não vai bater na articulação. Você não vai bater na cara da pessoa, entendeu? Você não vai bater com o chicote no peito da pessoa, na barriga. Tem os locais corretos, né? Então, começa com as mãos pra mandar bastante sangue. Vai batendo, varia com movimentos de apalpar, de massagear. Aí vai aumentando. Pega uma palmatória de couro, pega um flogger de couro. Depois você pode pegar uma palmatória de madeira, que o impacto vai ser maior. Ele tem mais volumoso, tem mais massa, né? Então o impacto ele vai começar a ser menos superficial, absorvido pela pele, e vai começar a entrar mais no músculo. Que aí é onde vem os hematomas, né?
E o pessoal pede soco também, que existe o famoso soco na costela, né? Que todo mundo fala sobre isso. Sim, pede soco. Mas na costela eu acho muito perigoso, né? É muito arriscado, então eu dou mais de levinho assim mesmo. O pessoal pede Muito soco forte. mais onde? Na bunda. Soco, não Soco tapa. na bunda ou nas costas. Soco. Tem tipos de tapas também, né? Tem o tapa aberto, que é o tradicional aqui, com a mão retinha, 90 graus, que vai pegar toda a mão, vai pegar as falanges aqui também. Só que é um tapa que se você der muito tempo assim, você vai cansar a tua mão, você pode até estourar vaso. Eu já estourei vaso batendo em submisso nela, inclusive. Aqui, ó, o dedão estoura vaso, fica inchado, tá ligado? Então você pode dar a tapa com a mão côncava, fazer uma conchinha, que você vai ter menos o contato aqui, e você pode dar tapa com a mão convexa, que é o que eu mais gosto, né? Você pega a palma aqui e poupa as falanges. Então eu gosto muito de bater com a mão mais convexa desse jeito. Você pega mais a palma aqui. Aí dá pra você descer o porrete, mano. E o lugar que mais pedem é bunda. É bunda. Na verdade, não é só o que mais pede, é o lugar mais adequado pra se bater. Mas tem, por exemplo, a prática de face slap, né? Que deve ser feito com responsabilidade, do jeito certo. Que o face slap são os tapas na cara. São os dois mais comuns, eu imagino. O soco na costela é uma coisa mais underground, assim. É um pouquinho mais underground, um pouquinho mais hard. Não é todo mundo que pede. Que um nem pouquinho mais excêntrica. Chute na bola também. É igual comum, chute. Não, chute é? na bola é outro nível ainda, entendeu? Quantos por cento você diria de homens que gostam de chute na bola? É uma Puta, coisa cara. bem rara. Eu não vou falar de chute na bola. Vamos colocar aqui homens que gostam de praticar fetiche, homens que gostam de BDSM, que já se identificaram como submissos, que sabem que gostam das práticas hards, etc. Esses homens, dentro desses homens, que tem fetiche, que praticam e tal, quantos por cento gosta de uma porrada do testículo, uma coisa mais hard? Cara, eu diria aí que 5%, 10% não passa disso, não. É uma coisa mais underground mesmo. E é uma prática de risco, né? Já conheci submisso aí que estourou ali o testículo e se fudeu legal, ficou internado e o caralho. Puta Então tem merda. que tomar muito cuidado. Puta merda. Você já teve que passar por alguma situação dessa? De ter que ir pro hospital junto com a pessoa? Não, Você mesmo aconteceu alguma não, coisa? por enquanto não. Por enquanto não. Se rolar, eu vou no hospital, levo o contrato. Falo aqui, ó, ele quis, tá? Consentiu aqui, não vem não. Qual foi, sei lá, você tem a história mais bizarra que aconteceu em 7 anos de carreira? Em que contexto, assim, geral você fala? Sei lá, a mais inusitada ou até a mais engraçada, assim, algo que não acontece muito. Fora do padrão. Qual que mais te impactou, pode ser? Cara, além do corno ali pedindo em casamento enquanto eu macetava, teve um cara, velho, que ele tinha fetiche e era um sonho. Me impactou porque no final ele chorou. E eu fiquei tipo, que bacana, mas quê? O cara me abordou e falou assim: Gabi, eu sempre tive a tara de ir numa entrevista de emprego e o cara que tá me entrevistando dar em cima de mim e me levar pra cama, me assediar e me levar pra cama. E aí eu tive que simular uma entrevista de emprego com o cara. Eu trouxe ele em casa, falei que eu ia entrevistar ele em casa porque eu era chefe intimista. E aí eu preparei uma entrevista, velho, com que base? A base era, tem uma empresa de edição de vídeo, que era uma coisa que eu tava acostumado a fazer antes da prostituição, editar vídeo, igual eu falei e tal. E eu queria um editor novo pra essa empresa, né? Aí beleza, chega o cara lá, baixinho, gordinho, careca, né? Oi, tudo bem? Seja bem-vindo. Comprei uma prancheta, deixou o notebookzinho aberto, assim, uma entrevista, né? Digna. Aí o cara me senta lá e fala assim: então, eu tô muito empolgado pra essa vaga de porteiro. Aí o filho da puta, Ele improvisou errado. roteiro aqui na cabeça. Falei, porteiro, eu tô precisando de um porteiro mesmo, pro meu novo edifício comercial que tá vindo. Mas é que assim, cara, te olhando aqui assim agora, eu acho que você poderia me proporcionar muito mais, né? E aí já pegando na perna dele, assim, já aproximando mais. E o cara fingindo que não queria, né? Aí, como assim? O que você tá falando? Aí foi, velho. Fui lá, levei o cara pra cama, macetei no final. Falei, curtiu e tal, né? Saímos do personagem. Aí ele olhou pra mim com o olho cheio d'água. Ele falou: Gabi, você realizou um sonho. Eu falei, que bom. Eu já mantive o cara em cárcere privado, por 2 dias. 2 dias? Sequestrei o cara. O fetiche do cara, esse foi um dos mais desgastantes que eu fiz, assim. Porque ele tinha fetiche em sequestro. Isso foi lá em Americana ainda. A pior coisa vem do interior. Vocês acham que os mais doidos tá na capital, os mais doidos estão no interior, entendeu? No meio do mato. E o cara super... Esse tinha um estereótipo. Franzinho, pequenininho. Ele falava assim, né, Gabriel?
eu queria que você me sequestrasse mesmo. É um sonho que eu tenho desde os 16 anos, mas eu quero que você seja bem ruim comigo mesmo, Gabriel. Pode me matar, pode me mandar calar a boca. E eu sei que você gosta de rock pesado, né? Então você pode ligar o rock no máximo e falar assim: cala a boca, você vai ouvir meu rock pesado. E foi assim que eu fiz, velho. 2 dias, mano. Eu tinha que fazer breves pausas pra ir na cozinha, no banheiro, às vezes pra dar uma risadinha ali, pra poder sair do personagem. Mas como é que foi? Você pegou um carro e sequestrou ele na rua, Não, fingiu? em casa. Mas como é que ele... A gente não teve o contexto do sequestro, entendeu? Até porque é meio problemático e complicado fazer isso, né? Você botar um cara no porta-mala. Na época eu não tinha condições, hoje provavelmente rolaria. Com contrato previamente estabelecido, alugando um carro, porque eu não tenho um carro ainda e tal. Mas na época ele só foi em casa e a gente, tipo... Ok, valendo, sabe? Ah, entendi. Aí eu virei a casaca já agressivo, batendo, joguei no chão. Falei, eu vou te prender aqui, você nunca mais vai sair, seu filho da puta, você vai ser meu. E não adianta gritar, ninguém vai te ouvir. Aí eu botava as coisas na boca dele e ficava... Ele tentava fugir pra você pegar ele? É, sim, tentava fugir, tentava tirar as cordas. Eu dava tapa na cara dele e falei, você pensa que você vai onde, seu filho da puta, quer morrer? Aí ameaçava com faca de cozinha, não tinha minhas facas adequadas ainda, pegava a faca de cozinha, botava na garganta dele. E foi assim por longas 48 horas, cara. E aí como é que termina? Dormia amarrado e Eu dormia amarrado. Dormia amarrado, velho. No chão da cama, assim, ó. Eu forrei o negócio pra ele ficar todo desconfortável, né? Caraca, O cara só o puro osso dormindo, assim, ó. Só teve um momento, um breve momento, que ele parou a sessão. Que ele falou a palavra de segurança, né? Que é vermelho, geralmente. No BDSM, nessas dinâmicas. Essa dinâmica em específico, a gente fala que é um roleplay. Que é você assumir papéis. O da entrevista de emprego também. É quando você assume papéis e narrativas. Você interpreta ali um personagem dentro de determinada narrativa pré-acordada e estabelecida para ambas as partes, né? Onde você tem papéis ali para executar. Então, dentro desse roleplay, dentro de qualquer prática do BDSM, tem a palavra de segurança, que geralmente é vermelho. Para você interromper a sessão, ou amarelo para você sinalizar que, tipo, ó, esse aqui é meu limite, Gabi, entendeu? Aí ele virou e falou assim, vermelho, Gabi. Falei, oi, meu querido. Aí, eu posso comer? Eu tô com muita fome. Você pode pedir alguma coisa? Eu pago. Eu falei, tá bom. Aí eu pedi uma coisa pra gente comer, desamarrei. Comemos pizza. E eu lembro que a gente comeu pizza comigo dando uma chave de perna nele. Ele falou, você pode dar uma chave de perna em mim enquanto eu como? Aí ele comendo aqui, assim, ó, no sofá, tá ligado? E depois voltamos pro roleplay. O ser humano é uma coisa muito complicada, complexa. Eu acho lindo. Caraca, que doideira, cara. E você disse que no interior é onde tem mais bizarrice, digamos assim. Porque eu imagino que seria na capital. Tanto estímulo, mais fora da curva, assim, em relação a desejos e sexualidade e tal, porque eu acho que justamente as pessoas na capital, elas têm mais espaço para serem elas mesmas, né? Nós temos mais diversidade dentro da capital. E no interior as pessoas reprimem aquilo que elas são. Esse cliente mesmo do sequestro, ele morava com a mãe, cara. Tipo, ele era servidor público, 40 e poucos anos, e morava com a mãe, entendeu? Então, tipo, o cara na família dele, na casa e tal, era totalmente diferente do que o que eu conhecia ali, entendeu? E sequestrei. Você sente prazer fazendo esse trabalho? Sinto, cara. Foi assim que eu descobri meu ímpeto pelo fetiche, né? Foi fazendo a sessão de ball busting no cara. E tipo assim, não tinha prazer pra figura masculina estando ali, mas eu senti uma satisfação de estar fazendo aquilo, de ter aquele poder na minha mão, né? O BDSM é sobre isso, né? São os jogos de poder. Ou você entrega o poder e se submete, ou você detém o poder nas suas mãos. Então, ter esse poder nas minhas mãos me estimulou bastante. Aí eu descobri que eu queria que o fetiche e o BDSM fizessem parte da minha vida. Esse prazer, ele imagino que seja muito intenso, porque é um mundo sexual. Como é que fica o prazer no mundo real? Você sente que pode dessensibilizar o prazer normal, viver esse mundo sexual com tanta intensidade? Olha, dessensibilizar eu não diria, né? Desde que eu faço isso, que eu me descobri dominador e tal, faço as sessões, atendimentos e tal, já tive, por exemplo, relacionamentos baunilha, que a gente fala, né? Dentro do BDSM a gente chama baunilha, aquelas relações que são convencionais. E tipo, tudo certo, tá ligado? De boa, eu consigo ser um cara... Aí o problema é esse, né? Em que momento o fetiche ele se torna um problema? Quando se torna a única maneira que você consegue obter prazer. Então, se eu só conseguisse ter prazer ou me relacionar com as pessoas batendo, por exemplo, fazendo spanking e tal, e não conseguisse, não sentisse tesão,
em me relacionar de outra forma, seria um problema. Opa, aí vira uma parafilia, aí precisa de tratamento, entendeu? Mas então, é uma coisa que faz parte da minha vida, é importante pra mim. Hoje em dia eu sei que, no futuro, quando eu for me relacionar com alguém, eu ter um relacionamento sério com alguém, daqui a alguns anos, quem sabe, eu sei que a pessoa, ela tem que curtir isso, porque faz parte da minha vida. Eu não vou fazer sempre. Não é tipo, bom dia, amor, pá! Não é assim que funciona, tá ligado? Mas eu sei que faz parte da minha vida, é uma coisa que eu não abro mão. Então, a partir do momento que você descobre, acaba fazendo parte da sua vida, mas isso não afeta outros tipos de relações, entendeu? Eu acho que só agrega. Mas se viver um relacionamento onde o fetiche não tá sendo praticado, você não conseguiria. Se só um papai e mamãe, assim, seria uma coisa... Não conseguiria. Não teria como. Não teria como. Da mesma forma que tem pessoas que vivem um relacionamento convencional e se o parceiro virar e falar, nossa, amor, quero te amarrar, seria um absurdo, entendeu? Da mesma forma. Eu só tô do outro lado da moeda, tá ligado? Não é uma coisa que eu vou fazer sempre. Mas, por exemplo, eu tive um relacionamento no começo do ano passado. E não tinha prática de fetiche, assim. O máximo que tinha era dar uma enforcadinha de leve durante o sexo. Coisa que não é BDSM, tipo, muita gente faz, entendeu? E eu percebi que, tipo, depois de 1 mês e meio namorando, na verdade não durou mais do que isso, eu percebi que tava me fazendo falta, tá ligado? Tipo, porque era minha parceira, a pessoa que eu tava, que eu gostava, e, tipo, não podia fazer isso com ela, sabe? Aí eu falei, puta, não dá, não tem como mesmo. Então, mas isso você acha que é da sua personalidade ou foi de conhecer esse mundo e agora o mundo padrão não tem graça mais? Eu acho que já estava aqui, só foi aflorado, entendeu? Assim como muitas pessoas têm dentro delas, não é aflorado. Às vezes elas sabem que tem e acabam reprimindo, entendeu? Então em mim só foi aflorado e hoje faz parte da minha vida e da minha personalidade também. Eu continuo sendo o cara que eu era. Nerd, apaixonado por gato, que chora assistindo Star Wars, filhinho de mamãe, vai na casa da minha mãe, fica sabe, tem os meus irmãos e tal. Continuo sendo esse cara, eu sou extremamente afetivo, amoroso. Mas hoje em dia eu tenho esse outro lado meu que faz tanto parte da minha psique e da minha personalidade quanto o cara que eu era antes, entendeu? Então é uma coisa que agregou-se a minha personalidade e a minha sexualidade também, no caso, né? Mas assim, você vê que tem 2 pessoas dentro de você? Ou... Todos nós temos facetas dentro de nós. Todos nós temos diferentes facetas. A questão é que eu tenho essa faceta que é do fetiche, entendeu? Por isso o spec. O spec eu coloquei também por conta disso. Como se fosse um alter ego, entendeu? Como se fosse esse meu lado mais escuro, sombrio, sabe? Onde estão os fetiches e os desejos mais profundos, mais íntimos e obscuros. Por isso que eu coloquei Gabi Spec. Por isso que o meu nome nós temos os nomes, né? As siglas que a gente usa dentro do BDSM. Meu nome de dominante, de dominador é Sr. Spec. Não, eu tô pensando na... É doideira, velho. Você acha que todo mundo tem esse personagem mais imponente e um mais vulnerável? Vulnerável. Claro, todos nós. Todo mundo tem, mas tem pessoas que só vivem o vulnerável. Tem pessoas que só vivem o vulnerável. Porque não conheceram Tem pessoas que reprimem o vulnerável e aí querem exacerbar nessa faceta dominante e acabam virando, por exemplo, abusivos e etc. Por isso que é aquele papo que a gente tava falando. Os caras mais agressivos, violentos, machistas, são caras que, no fundo, são extremamente vulneráveis, mas não deixam essa vulnerabilidade sair. Não trabalham ela, não choram, não se permitem ficar triste, entendeu? Então cria-se toda essa carapaça de abuso e de violência para suprir a carência dessa vulnerabilidade, entendeu? Então, eu sou muito afortunado nesse aspecto. Eu sempre fui muito sensível, muito vulnerável, porque eu sempre tive uma família muito amável e tal. Só que aí, depois de adulto, eu descobri esse lado extremamente dominante. Hoje em dia, eu tenho essas 2 facetas. Tem momentos que eu não tô bem, que eu quero ficar mais de boa, deitado, jogando videogame e tal. E tem momentos que eu quero amarrar alguém e ver a bunda roxa. Entendeu? Boa, Gabe. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, irmão. Gratidão, viu? O teu Instagram, pra quem quiser te seguir, O Instagram e o TikTok, @GabiSpec, _UFC. OFC de oficial. YouTube também, GabiSpec UFC, tudo junto. Meu canal tá pra retornar. Boa, valeu, obrigado. Valeu, tchau. Nice.